Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inside Duality. Eu sou o Vítor e hoje temos a honra de receber dois nomes incontornáveis da arquitetura contemporânea portuguesa. Connosco estão Rui Diniz e Henrique Marques, arquitetos e mentores da Space Workers, um estúdio fundado em 2007 que se distingue por uma abordagem transversal onde a arquitetura se cruza de forma consciente com a economia, o design e o mobiliário. O Rui é o momento que quis ser engenheiro, isso também eu acho que pode também ter trazido que um caráter técnico, um olhar diferente para a arquitetura, acho que pode ter influenciado. E neste caso o Henrique, houve um pequeno momento de brincadeira, se calhar que houve o sonho de ser astronauta, mas pelo que eu também vos conheço, soube que já tinhas muito esta questão da arquitetura. Eu não tinha muita questão da arquitetura, na realidade a arquitetura surgiu por uma aula de paina de segunda classe, não sei muito bem, de profissões. O marido da professora da altura era desenhador técnico e ela levou para lá uma série de brincadeiras, uns cantilhões e umas coisas assim, e eu, uma criança, achava aquilo espetacular, ou seja, pensar que o homem desenha, e ainda por cima, o meu pai desenhava e eu achava que aquilo era giro e gostava de saber desenhar, achei aquilo giro e portanto, se calhar, quis ser arquiteto sem saber o que era ser arquiteto. Há uma profissão que dá para brincar. Dá para brincar a vida toda, pronto, é fixe. E então, pronto, claramente foi tipo desde aí que achei que gostava de ser arquiteto. Eu sei que Não sei vocês se é o também que é têm, aquilo, não fazia ideia. vocês também têm um bocado esta paixão pelo detalhe, que normalmente é visto nos ateliês como um bicho de sete cabeças, que é o detalhamento técnico. As pessoas gostam de fazer a parte criativa e depois o resto, opá, como ficar, ficou. E tu achas neste caso, Rui, que teve alguma influência este teu gosto pela engenharia? O meu gosto pela engenharia não era bem um gosto pela engenharia, portanto e eu nesse momento da minha vida eu quis ser engenheiro, porquê? Porque eu tinha uma disciplina que era desenho técnico e construção civil, que na prática nós desenhávamos edifícios. E na altura eu não sabia o que era ser arquiteto, portanto para mim a referência da pessoa que desenhava as coisas era o engenheiro. Portanto, Depois percebeste também depois percebi, porque entretanto eu deixei ali uma ou duas disciplinas para trás e tive uns amigos que foram à frente para a universidade, eles foram para a arquitetura e o primeiro ano deles de arquitetura eu acabei por fazer com eles, não é? Porque dávamos muito bem, estávamos sempre na casa uns dos outros, portanto eu fui acompanhando aquele percurso inicial, e vi que afinal o que eu queria fazer não era engenharia nenhuma, era arquitetura, não é? Vocês são os dois paredes, Só os dois paredes. os dois daquela zona, e foram estudar em que faculdade? Foram para a faculdade? Sim, fomos para a Lusíada de Porto, mas nós temos aqui um desfazamento temporal, ele andou 2 anos à minha frente. Ok. Porque apesar de sermos da mesma idade, ele foi precoce para a escola, andou sempre um ano à minha frente e eu depois aquele ano eu fui bandido ali entre o 10º e o 12º, dediquei-me a outras atividades e portanto depois fiquei ali um bocadinho para trás. E vocês sentem que existe algum peso, ou seja, não é um peso, mas o vosso passado, as vossas origens acabou por vos marcar no vosso trabalho, mesmo a maneira como olham para o sucesso e para a marca Space Workers? Eu não tenho dúvida nisso. Claramente que sim. Porque eu sempre tive que trabalhar e estudar, sempre ajudei o meu pai nos móveis e não tenho dúvida nenhuma que apesar de na altura não achar qualquer piada a isso, achava sempre que estava a ser muito sacrificado. Hoje em dia claramente foi o que me deu o drive para ter esta ambição e conseguir até tomar algumas decisões que se calhar de outra forma não conseguíamos tomar e não conseguíamos chegar até de ser tão assertivos, acho eu. E foi aquilo também que já falámos um bocadinho há bocado, que foi, vocês com a humildade que tiveram, sempre souberam que não eram os melhores, mas também essa fome de querer mais, fez-nos também evoluir e também ser persistentes ao ponto de chegar também ao nível que chegaram hoje. Sim, eu acho que isso é o traço comum do nosso percurso, acho eu. Sim, nós desde o início nós soubemos muito bem o que é que nós não queríamos fazer. E eu acho que isso é o mais importante. Isso é muito importante. O não também foi o que fez chegar ao que nos chegamos. Portanto, nós quando começamos o ateliê, nós sabíamos que tipo de trabalho é que nós queríamos fazer, que tipo de problemas é que nós queríamos resolver às pessoas que normalmente constroem casas. O nosso trabalho acabou por começar por aí, não é? Desenhar casas. Sim. E mesmo numa fase muito inicial, que nós até tínhamos pouca coisa para fazer ou nenhuma, nós dissemos que não a determinado tipo de projetos, porque ou o cliente não se encaixava no nosso perfil enquanto visão do que era desenhar a casa, ou já vinham muito formatados e pessoas que não davam para desformatar, não é?
nós chegámos a ter casos de pessoas que queriam que a gente desenhasse aquelas casas de pilares de pedra e cobertura de telha, nada contra, mas nós não sabemos desenhar isso, não é? Claro, pelo menos há pessoas que desenham isso muito melhor que nós. Esse é um tema que eu tinha em mente para falar com vocês hoje, num ponto mais à frente. Voltando ainda aqui à questão da origem, há uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é, vocês são sócios, não têm laço familiar nenhum. Eu neste caso, a nossa sociedade é constituída eu, o meu pai e a minha irmã, facilita em muita coisa, mas também complica em outra tanto. Eu gostava de perceber como é que foi esta dinâmica, porque vocês nem andaram na faculdade juntos, pelo desfazamento dos anos escolares. Como é que foi esta vossa dinâmica de fazer sociedade, porque um sócio acaba por ser um parceiro para a vida, ou seja, há uma intimidade que tem que haver e uma confiança e o saber os limites também um de cada um, não tendo vivo partilhando a mesma Certo. vida, não tendo partilhado vida nem até à faculdade, porque vocês não até à faculdade se calhar Não, nós nunca conheciam-se, se calhar. Conhecíamos éramos de vista. Depois sim, foi sequer. aqui um bocadinho, desculpa. Conhecíamos de vista, mas Nós sequer éramos amigos. não éramos amigos, aqueles amigos, não. Depois lá está, é uma relação que eu de fora olho, que de certeza que já houve discussões, como eu tenho com a minha irmã, vocês também de certeza já houve há umas disputas de ideias, mas olho e vejo uma relação saudável e um objetivo comum, que é também para o bem do vosso ateliê e das pessoas também que vos rodeiam, não só pelo vosso próprio nome. Pá, isso não sei como é que isso muito surgiu. É muito fácil resolver. Não se podem chatear os dois ao mesmo tempo. Pá, é a coisa mais fácil do mundo. E quando tu percebes que o caminho que um está a propor é o melhor, pode não ser o que tu acreditas, mas se é o melhor naquele momento para aquela situação específica para o ateliê, está tudo certo. Vai-se. E vocês, por exemplo, em que trabalham os dois na parte conceptual, ou seja, quando Sim, iniciam os dois, ou seja, parte também muito da vossa cabeça, se calhar já juntam agora Sim, já temos equipa. mais uma outra pessoa da Sim, equipa que temos. vai sim, mais uma outra pessoa, mas com isto. regra geral começa sempre por nós os dois. E Não há quando- não há projetos que comecem, tipo, que esteja só eu a desenvolver ou que esteja só ele, isso. Às vezes até começa, tipo, às vezes ele traz uma ideia de uma coisa qualquer que esqueçam em casa, mas tipo, é uma Leva coisa para a vaga. mesa. E muitas das vezes, apesar de ter estado em casa e se calhar eu também esqueci em casa e quando trazemos as coisas convergem, porque eu esqueço é praticamente um papel químico um do outro. Pois. Sim, muitas coisas. Nós somos muito diferentes, mas acabamos por ter, ou seja, temos feitios muito diferentes. Mas a maneira como olham para as casas é similar, ou Sim. casas, projetos, o que for. Eu acho que há Mas- tudo É projeto. praticamente. O projeto é tudo assim, projeto. não provavelmente o estilo, lá está, porque inevitavelmente são pessoas diferentes e eu gosto de umas coisas, o Rui gostará de outras e a equipa toda gostará de outras. A questão é que nós temos de ter a capacidade de poder moderar nós, o nosso pensamento e a equipa e conseguir que no final do dia só tu olhes para o projeto e digas isto é Space Workers. É isso que interessa, e o que é Space Workers nós vamos descobrindo, ou seja, está lá mas nós não sabemos, vamos descobrindo, vamos evoluindo, vamos refinando coisas, vamos evoluindo no gosto, há coisas que nós agora gostamos que há 10 anos era impensável e agora olhamos para trás coisas que temos há 10 anos e que hoje sabemos, pá, nós éramos mentirosos. E portanto, isto acontece, Há momentos para tudo. há momentos para tudo. O vosso percurso, para mim, que eu sou uma pessoa que acompanho bastante e valorizo mesmo muito o vosso trabalho, eu sendo uma pessoa que não sou da área da arquitetura, também não consumo muita arquitetura, mas vocês são um dos casos que me saltaram à vista, porque eu tinha um colega meu que morava em Paredes, passava às vezes nas vossas casas, que ele despertou-me a atenção, depois comecei a ver na internet, e isso foi chamando a atenção porque o vosso estilo, que ainda vocês também estão a descobrir isso, é algo que me desperta a atenção, eu gosto muito. E o vosso percurso acaba por ser notável, mas tal como também já falamos, nem tudo foi assim. E normalmente quando vos chamam para falar é sempre sobre as peças de arquitetura que vocês fazem, que são de renome e ganham prémios, mas eu gostava hoje de falar um bocadinho daquelas que estão por trás da cortina, ou seja, que já estão lá no armazém encostadas, talvez os primeiros projetos. Conseguem falar, por exemplo, do vosso primeiro projeto, ou dos primeiros projetos que sintam que foi assim uma coisa nada a ver com o que fazem hoje, por exemplo? Quer dizer, eu acho que não há nenhum que não seja nada a ver com o que fazemos hoje. Ok. Na realidade, lá está, aquilo que o Rui estava a dizer, da capacidade de dizer que não, nós nunca fizemos coisas que achássemos que nós não nos fazíamos ou não fazíamos. Há coisas que foram, se calhar, de maior dimensão, de maior escala, e que inevitavelmente impactaram mais o ateliê e a sua visibilidade. Há outras que são coisas mais anónimas, mas que eu diria que todo o cuidado de fazer o projeto, desde o projeto de execução, a ideia, a procura da ideia, esteve sempre presente. Nós nunca fizemos um projeto que se possa dizer que foi só para pagar contas. Isso, sim, nós não temos isso.
Agora temos coisas que necessariamente, como todos os ateliês começam. Nós começamos o ateliê com obras para familiares. Eu tinha uma casa, o Rui tinha uma casa. O ateliê verdadeiramente nem começa aí, começa com a outra sócia que é a Carla, que a Carla portanto, também é da área da economia. Estava ligada a uma associação empresarial, a uma associação comercial, desculpa, que fazia fundos comunitários em Lousada. Havia um fundo comunitário na altura que era para a modernização do comércio, que era o Modcom, e ela estava a fazer candidaturas para os clientes das lojas. Na altura não tínhamos sequer empresa, nem éramos amigos, e os clientes dela pediam umas e arquitetos, porque na altura não havia muita coisa. Havia poucos, e ela tinha 2 ou 3 amigos que eram arquitetos, então ela passou os contactos e depois os clientes elegiam. E portanto, nós começamos precisamente esta incursão, esta ideia de ter um escritório, começa com lojinhas. Mas começaram logo os dois? Não, Não. No início era o Henrique e a Carla, que montaram a empresa precisamente para dar essa resposta a esses financiamentos, ou seja, a Carla angariava o cliente e o SI. mas já numa fase posterior, ou seja, na primeira fase nem havia empresa, havia essas lojas, porque a Carla trabalhava na associação, portanto lá sequer podia haver, e eram vários amigos que estavam a fazer cotação e portanto concorríamos com outros. Quando a Carla deixou de estar na associação, então percebemos que não propriamente para a associação, mas porque havia esses fundos comunitários e era a área dela, onde ela atua ainda hoje, fazer candidaturas a fundos comunitários e normalmente precisam de projetos, então por que não fazer aqui uma sinergia? Tu fazes os fundos comunitários e os clientes e eu faço os projetos. E deu para arrancar o... Quer dizer, não foi bem... É que em boa verdade até fizemos poucos projetos. E Nós essa daí poucos projetos ali, mas a começou ideia por isso, mas nós fizemos. Mas entraste em que momento? Já nesse... Passava para aí 3 E eu entrei no momento em que a empresa efetivamente passou-se a assumir como tal. Portanto, a empresa foi criada em março em março de 2007. e eu entrei na empresa ali antes do verão. Bem, 3 meses depois. Já se conheciam de estudar em tua casa, não era? Sim, nós tínhamos um amigo em comum que era da minha turma, que tinha ficado para trás e eu apanhei-o, portanto, e tinha sido a turma do Henrique também, quando ele entrou para a faculdade. Portanto, o Henrique entrou no primeiro... importante as pessoas exatamente. O Henrique entrou no primeiro ano e esse outro nosso colega, o Rui, que era de Viseu, era da turma dele. Dedicou-se a outra vida, ficou para trás. E depois, quando eu entrei, eu acabei por salvá-lo, não é? Porque ficámos bons amigos e ele acompanhou-me sempre e andámos sempre direitinhos. E como eles ficaram amigos, depois eu e a minha casa, os meus pais tinham uma fábrica de móveis e tinham um armazém e por aí fora, e era o espaço em que eu usava durante a faculdade para trabalhar. Portanto, eu tinha muito espaço para fazer maquetes, para estarmos a trabalhar em grupo e por aí fora. E aquele meu armazém acabava por ser um espaço de tertúlia dos meus amigos todos da arquitetura, e o Henrique depois também, como conhecia o Rui pontualmente, juntava-se ali. Não tinha nada para fazer. E ele não tinha nada para fazer, já trabalhava, já tinha ali a sua vidinha porreira, já tinha o seu carrinho e tal, e portanto ele às vezes passava ali à noite, nós estávamos sempre lá até às tantas da noite, né? E ele passava ali para estar, às vezes até nos emprestava umas revistas, umas croquis e tal, que ele já tinha dinheiro para comprar essas coisas, não é? Não é como agora, que nós íamos à internet e procurávamos coisas, não havia, não é? E na altura ainda me lembro, uma L croquis dos MPRDV. Mas acho que isso pode ter sido também importante, a época em que vocês nasceram, porque obrigou-vos também a usar na altura outras ferramentas cognitivas, que hoje em dia eu sinto que há muita gente que já não tem tanta essa capacidade lá está, mesmo da questão das maquetes ou da questão mesmo do desenho, começa a tornar-se escasso. Eu acho que as pessoas estão preguiçosas. Sim, as pessoas hoje vão pelo que é mais fácil. Sim, mas ainda hoje nós no escritório somos os gajos mais atualizados. Tipo, nós no escritório é que temos que andar a bater quase nas pessoas para eles usarem a inteligência artificial. Nós já usamos a inteligência artificial há anos. Quer dizer, parece que nós somos os gajos. E tipo, nós temos impressora 3D há 16 anos ou coisa parecida, quer dizer, hoje está na moda, mas há 16 anos ninguém tinha. Não sei. Apesar de vocês virem dessa geração, ainda consegue estar sempre tentar estar sempre na ponta, porque hoje em dia está muito rápido. Eu acho que isso é o segredo das coisas, não é? Se tu te acomodas e se deixas de ter essa curiosidade, vamos para a vida. Ainda hoje em dia com a velocidade que as coisas estão, que é hoje ainda mais, falar. hoje ainda mais. Tu em 2 anos estás desatualizado. Mas Se calhar um ano. Às vezes nem isso. Às vezes é de uma semana para a outra. Sai ter uma ferramenta qualquer que se não estás atento e não vais testar,
pá, já perdeste o E comboio. nós temos muito esta, lá está, mas se calhar motivado por esta nossa parte analógica, nós temos muito esta vontade de experimentar as cenas e estar atualizados e ver e vamos experimentar, tipo, acho que não há nada que um gajo não saiba fazer, eu que não queira fazer, podemos não ser proficientes em tudo, porque era Claro. mal, Não somos espetaculares em nada, mas Mas somos o pior de curiosos. todos. os curiosos Isso mantém. Vocês sentem que no percurso houve algum projeto que vocês diziam, este projeto foi o nosso salto? claro, Sim. Casa Sambado. Casa Sambado, mas aquilo lá está, todos os projetos, esses projetos, o horizonte temporal também é um bocado extenso, não é? É sempre. 4 anos, Nós estamos sempre a falar amigos. 4, 5 anos. Ou seja, vocês criam as peças, não é um lançamento de uma música que tem um impacto imediato. Isso vê-se pelo código dos nossos projetos. Os nossos projetos têm sempre o código que é composto pelo ano em que o projeto é adjudicado e depois 3 letras que representam. Normalmente são 13, agora de vez em quando saltamos, mas são 13, em boa verdade. E por exemplo, a Casa Sambado, o projeto é 2009, 09, ficou pronto em 2014. Então, 5 anos. E vocês sempre naquela ansiedade de ver aquilo finalizado. Não, Epá, nós não temos muita essa ansiedade. E nesse caso, esse projeto tem uma importância muito grande no ateliê. Se não fosse esse projeto, provavelmente o ateliê já não existia. Já nos dávamos a conversar. Já nos dávamos aqui hoje. Mas Podes nós explicar um não bocado tínhamos a sobre percepção disso. Nós estávamos praticamente Porque nós íamos, tecnicamente falidos. íamos ter que fechar a. Não tínhamos trabalho. E foi naquela fase inicial do ateliê, não é? Que fomos crescendo ali um bocadinho, não é? Em que o dinheiro parecia que era muito, não é? Ou seja, adjudicavam-te um projeto qualquer e aquilo, pá, parecia que chegava para muita coisa. Nós temos uma componente de obra pública desde o início do escritório, que na realidade obrigava-te a ter uma carga de trabalho e pessoas grande para cumprir prazos. Depois os pagamentos eram a 2 anos. E então nós tínhamos 5 às vezes. Então coincidiu de uma altura que nós temos 3 ou 4 adjudicações de obra pública para a mesma Câmara, coisas que Coincidiu com, prazos eram urgentíssimos. a crise, não é? A crise chegou e nós deixamos de ter encomenda privada. Enquanto tens encomenda privada e obra pública, a encomenda privada mantém-te os custos do ateliê e tu, quando vem a pública, que é mais ou menos bem paga, na altura, ou seja, para a nossa estrutura era bem paga, tu aguentas. O problema é que esse bem pago, tu tens que adiantar IVAs para não ter dívidas à segurança social nem às finanças, para poder receber. Quer dizer, passa uma fatura de 75 mil euros, ficas 5 anos à espera de receber uma fatura, quando não tens caixa, ardeu. E portanto, nós estávamos numa fase onde despedimos toda a gente, porque já não tínhamos dinheiro para suportar mais as pessoas, porque não tínhamos recebimentos, não tínhamos trabalho, tínhamos esse projeto mais 1 ou 2, acho eu, que curiosamente também foram projetos extremamente importantes no ateliê, foi naquela fase em que nós fizemos projetos muito, muito importantes no ateliê. Tínhamos a Casa Cabo Vila, tínhamos a Rota do Românico. Nessa altura, sim. altura. Esses projetos são. Ou seja, vocês chegaram a todos os projetos com outro. Ou seja, houve aí uma inspiração extra, ou seja, aquela força de se tem que dar. Ou, a única vantagem que tínhamos nessa época, face ao que temos hoje, e tínhamos tempo. Tínhamos mais tempo para Mas tiveram também que pôr bastante horas, não é? Não, nós no fundo, eu e o Rui trabalhávamos gratuitamente. E trabalhámos todos os dias até à 1 da manhã, sábado incluindo. Trabalhámos sempre. Acabou por pagar, mas às vezes as pessoas também lá está, não têm noção de que gerir um ateliê ou ter um ateliê quando sais da faculdade, há toda uma complexidade por trás e a componente financeira está lá. Por muito que variar, seja algo. Mas o problema é que ninguém te ensina a gerir a componente financeira. Nós temos a sorte da Carla ser economista, é economista, é da área da economia, e conseguimos sempre ter uma. A vossa alicerce. Portanto, quando nós dissemos que Sambado nós estávamos a fechar o ateliê, estávamos a falar em 2015. 14, 15, estávamos ali tipo, já não dava. Estávamos só nós os dois. Estávamos só nós dois já e já tínhamos dinheiro para mais 2 ou 3 meses e entretanto ganhamos o Building of the Year do Arcdale por aquela casa. Pois. E foi um boom, ou seja, foi televisão, e a partir dali as pessoas começaram a contactar-nos para fazer casas. E outras coisas depois foram começando a ficar concluídas, não é? Porque isto depois também, a arquitetura, isto é lento. Lá está, o portfólio demora a surgir. Demoras a construir, é impensável montares os primeiros 10 anos são para aquecer, não é? Claro, primeiros 10 anos nós andamos ali a fazer coisas, nem tudo vai para a frente, não é? Nós temos imensos projetos desenhados, prontinhos para construir, que os clientes depois desistiram.
ficam na gaveta, não é? Projetos que investiste ali, às vezes até pensámos, opá, ali este é que vai fazer a diferença, que isto vai ficar espetacular, isso aqui. Depois Exatamente. a coisa morre, não é? Portanto, só ao fim de 10 anos é que tu começas a ter um portfólio que as pessoas te dão credibilidade. E, Depois nós também deixa-me só introduzir uma coisa que eu acho que isto é extremamente importante no nosso ateliê, é que nós nunca quisemos aligerar os processos e portanto nós sabíamos que no início não tínhamos portfólio, só tínhamos ideias, que éramos novos, éramos jovens, não tínhamos portfólio, não tínhamos experiência, mas uma coisa que nós quisemos sempre foi, nunca que nós resistimos sempre à tentação de fazer barato, só para ganharmos o trabalho e não conseguirmos, e depois não fazíamos as coisas bem feitas, não, nós temos sempre tipo, o nosso custo é este, nós queremos fazer isto, desta forma, ou seja, nós quando começámos o ateliê, pá, cobrávamos tipo 7.000 euros por um projeto, que é uma quantia irrisória, mas para a realidade de paredes era mais caro do que qualquer ateliê Claro. e nós não tínhamos qualquer Era 3 tipo de vezes mais experiência. já. Portanto, convencer um cliente teu que tu tens capacidade criativa e técnica para fazer um projeto e isso seria a mais-valia dele, quando não tu tens nada, é um problema do caraças. nós Nós vamos um bocado Nunca nisso. quisemos abrir mão disso, nunca. Nós tivemos a mesma abordagem. Claro que o nosso negócio no início tocava em áreas distintas, ou seja, tínhamos a parte da componente da construção. Hoje em dia começamos recentemente, há 2 anos, com a parte da arquitetura, mas nós seguimos exatamente a mesma abordagem e sofremos um bocado na pele por causa disso, mas foi a melhor opção que tive, que foi dizer que não, mesmo quando mais precisava da parte financeira. Nós fomos a rejeitar, neste caso, obras, porque não iam de encontro àquilo que nós acreditamos. Que a nossa visão de obra em intervenção sempre foi uma visão holística, ou seja, olhar para a casa como um todo, nunca fazer uma divisão. Claro que no início, primeiro meio ano, fizemos um bocado de tudo para começar a ganhar o tal portfólio, apareceu um bocadito. Depois, numa fase posterior, chegámos a dizer que não, porque nós acreditamos naquela visão, ou seja, eu para conseguir fazer uma intervenção numa casa tinha que olhar como um todo, e cada vez foi crescendo, a ponto de nós agora poucas remodelações estarmos a fazer, estamos também a fazer praticamente só construção. Portanto, eu revejo-me nisso. Sei que é uma decisão muito difícil de tomar quando as coisas começam a apertar, mas também lá está, o timing acabou por ser perfeito. Foi ali no limite. Correu bem. Podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Mas é a abordagem que hoje em dia também mantém o vosso nome exatamente como vocês querem que esteja. E os vossos projetos e a vossa identidade. Sim. E a vossa ética ou a maneira de olhar para a arquitetura totalmente Fomos sempre fiéis aos íntegra. nossos princípios. Isso é uma coisa para mim que valorizo imenso. Agora vamos falar sobre um ponto que também toca um bocado aqui nesta questão que vocês disseram dos nãos, que é o início de cada história, quando alguém vos liga ou quando alguém manda e-mail e onde tudo começa. Nesta primeira abordagem, como é que vocês, o que é que define para vocês um projeto, ser um projeto que respeita a filosofia Space Workers ou um projeto que vocês têm que dizer não? Já falámos daquela questão de uma casa de pedra com telhado em telha, já percebi, mas Não necessariamente ter telhado em telha e não necessariamente ser uma casa em pedra. sim, Temos ainda agora um projeto muito fixe no ateliê que é tudo assim. Não tem nada a ver com isso. Mas o que é que vos faz então decidir? Ou seja, Vamos avançar com este projeto? Nós quando temos, nós temos uma filosofia que é todos os projetos são uma oportunidade de fazer um bom projeto. Portanto, e depois vamos ver se o cliente nos deixa fazer um bom projeto ou não. E quando temos esta primeira reunião, ou seja, no início nós respondemos cortesmente a todas as propostas, e depois na reunião tu tens o feeling se o cliente te vai dar margem para que tu possas ter o teu tempo, ou seja, pode ser um projeto pequenino, uma casa em pedra com telha, mas se ele te deixar fazer a tua visão de uma casa em pedra com telha, está tudo ok. Agora, se eu já trouxer o desenho do que quer, mas fiz do que quer e que só quer uma pessoa que passa limpo, nós nem sei. E isso já aconteceu. Já tivemos clientes que traziam os projetos desenhados em guardanapos de café. Epá, e isso é logo uma bandeira vermelha. Isso nós nem sequer perdemos muito tempo. Explicamos logo que não é a nossa cena. É porque nós, ou seja, nós raramente enviamos propostas de honorários sem falar com as pessoas. Ok. Porque é muito difícil para nós enviar uma proposta de honorários para uma pessoa que, em primeiro lugar, só conhece o teu trabalho, não é? E não conhece como é que tu trabalhas. E o que as pessoas veem do nosso trabalho é uma pequena parte da forma como nós trabalhamos, não é? E de quem vocês são também? E de quem nós somos, portanto. E tem que haver uma ligação, porque a arquitetura perdura no tempo e o projeto tem um período de maturação grande. Portanto, as pessoas se não tiverem uma boa ligação, não vai correr bem.
É justamente, isto nós temos. não é uma coisa que se faça numa semana, Só não é? é que a vossa área de atuação, mais nos interiores, é muito efêmera. Tipo, os interiores não é suposto durar para a vida. Enquanto a casa, a estrutura é suposto durar para a Sim, vida. mas eles agora, O interior Sim, mas agora acaba por agora- ser um add-on, não é? É isso, mas é um add-on que tu, tipo, um cliente passado, idealmente, passado, e espero que seja assim, senão tu não consegues sobreviver, passado 7 ou 8 anos, pá, até já muda coisas. Na casa é mais difícil, porque tu para mudar implica uma dor muito grande, porque tens de Claro. sair, tens que não sei o quê, Mas tens o, que... o processo também acaba por ser um bocado. Não, é semelhante, é semelhante. Eu estou a dizer é que E tem tem outra- moderações diferentes, só isso. Exatamente, mas tem outra questão que para nós também é importante. Eu, por exemplo, eu nunca fecho nada sem nos sentarmos à mesa com a pessoa. E temos uma coisa na nossa empresa que pode, eu sei que para vocês até pode fazer sentido, para muita gente, até mais com uma visão mais empresarial, não faz sentido. Eu não faço negócio com quem não se identificar com a minha visão de negócio, com a minha visão de casa. As pessoas dizem, mas dinheiro é dinheiro. Não é, porque no caso nós vamos fazer a obra com a minha equipa. Vamos gerir obras de um ano e meio, em que vamos ter uma relação, um contacto com o cliente semanal, em alturas diárias. Se houver discordância de ideias do início até ao fim, vai ser um processo desgastante para nós e para nós. temos que estar todos alinhados. Porque senão- E vocês já devem ter notado, quando o cliente entra no vosso estúdio e diz e está dentro do vosso mindset e da vossa abordagem à casa, a nós acontece-nos isso, os projetos são mais rápidos, mais fáceis, fluem melhor. Para nós é quase como se fosse mágico quando há aquela sinergia com o cliente e os mesmos ideais, tudo para mim acho que acaba por fluir melhor. Estou fluido. Nós tentamos fugir muito, e não quer dizer que a nossa visão seja a mais certa do mundo, só está a dizer que a nossa É visão uma visão. é uma visão e gostamos de trabalhar assim nela. Portanto, essa filtragem eu gostava de perceber é exatamente isso, como é que vocês faziam, porque também é muito importante depois para o trabalho que vem a seguir. Porque só se vê uma pessoa posso me mandar num desenho, não é isto, outro desenho, não é Mas isto. isso não é o que acontece. Não Também não tem a ver com a forma como nós trabalhamos. Nós está, não mandamos em soltos, É isso. nós temos uma abordagem que é tipo, vamos pensar que E tem a ver nosso logo com o cliente- início, não é? Isso é explicado no início. Há clientes que não estão confortáveis com a nossa abordagem, não é? Porque a nossa abordagem, como a Ricky ia dizer, eu interrompi, é uma abordagem all-in. Nós não mostramos desenho, a nossa parte conceptual é nossa, nós somos um bocado egoístas nesse sentido. Nós também, nós não partilhamos. Nós só apresentamos já depois o final. É isso. Ou seja, nós temos uma reunião muito longa com os clientes. É isso. Antes de começarmos o trabalho, nós estamos 2, 3 horas a falar com os clientes. Que era o que por onde eu ia. Eles fazem este tal brief. Sim, nós temos que perceber, temos que ficar quase amigos do cliente nessa reunião. Nós temos que os conhecer, temos que perceber os hábitos deles, temos que perceber como é que eles funcionam enquanto família, quando são famílias. Se toda a gente acorda à mesma hora, se não acorda, quais é que são as rotinas, onde é que gostam de guardar a Os roupa, animais de gostam de estimação, guardar. fazem churrascos, não Se fazem. andam calçados em casa, se tiram o calçado, nós temos que saber tudo, nós temos que ser mais um elemento da família, para depois nos fecharmos no escritório e desenharmos o projeto e não termos dúvidas, para nós conseguirmos pensar como eles, não é? Ou seja, porque no fundo as casas que nós desenhamos não são para nós, as casas que nós desenhamos é a nossa visão da casa de determinada família, não é? Portanto, e essa reunião é extremamente importante. Aliás, numa fase inicial do escritório, agora não, atendendo à dimensão que temos, não conseguimos fazer isso. Mas nós íamos jantar com todos os nossos clientes. Antes de começarmos o projeto da casa, eles escolhiam o restaurante e o dia, Ficava a tudo hora lá e deles. tudo. Ou seja, eles Era escolhiam uma- tudo. Era uma condição. E isso também era um elemento que nos É permitia. mais difícil agora que o tempo também Temos manteve. muito mais trabalho e, portanto, E a nossa vida também mudou. Só jantávamos entretanto, Depois, entretanto, eu tive filhos e por aí fora, quer dizer, e a disponibilidade que eu tinha. ou seja, só não fazemos isso por É, culpa diga-te deles. a ver. Claro. A sociedade não vai comandar com ela, pá. Tipo, E isso depois começou a deixar de ser tão operativo. Mas até ainda havia, Mas estava-me a lembrar disso. e até, é uma era coisa que giro. nós até gostávamos de retomar, mas sim. também porque Mas esse jantar permitia-te. vê logo uma certa E coisa. permitia-te ir buscar muita coisa, sem estás a perguntar nada ao cliente, permitia-te ir buscar muita coisa. Ou seja, o restaurante que ele escolhia, o tipo de ambiente que gostava. Isso diz muito da pessoa. Isso é muito interessante. Porque se tu vais escolher um sítio para jantar é onde te sentes confortável. Claro, E se sentes confortável, isso diz muito, tipo, se é um restaurante mais barulhento, se é menos barulhento, se é mais um restaurante mais A maneira como quitado, o cliente está à excitado. mesa num ambiente sem ser que uma vinha que reunião. pede, que vinha que É pede. forma como estava. Nós não julgamos as pessoas, mas isso dá-nos pistas para conseguirmos necessariamente desenhar uma coisa muito mais informada acerca dessa pessoa. E portanto, e como o Rui estava a dizer, e isso é a bandeira do nosso escritório, e por isso é que as nossas casas são todas diferentes, apesar de tudo ser igual, nós dizemos cada uma das casas para cada cliente. Agora, é normal que o teu processo e com o número de trabalho, cada vez mais as pessoas procurem
por aquele tipo de registro e, portanto, as casas tendem a ficar parecidas porque as pessoas em si querem uma casa parecida. Mas se tu olhares bem na gênese, todas têm. Parecidas de relance, não é? Sim, parecidas. Exatamente. Porque também é uma coisa normal, quer dizer, um gajo quando compra um Mercedes sabe que aquilo vai ter sempre a estrelinha e sem todos a mesma grelha e não sei o quê. Depois gostam maior ou mais pequeno, mas e não vais para outra marca porque gostas daquela. E nós tendemos, e tu vais perceber isso também, felizmente, que é quando começas a crescer, começas a ser muito conhecido e tens um portfólio muito extenso, as pessoas procuram-te porque tu fazes aquele tipo de registro. Claro. Nós ninguém nos procura precisamente para fazer uma casa com pilares em pedra e moldurinhas de pedra porque não é o nosso registro, já foi tempo. Portanto, já Pode vir um desafio desses, que vocês abraçam também, lá está, neste caso, se for de encontro a aquilo. esperamos dar a nossa Mas visão nova. o que vocês dizem é que começa a atender um bocado para aquele registro, para aquela visão inicial semelhante. Não, porque, por exemplo, uma das coisas características de toda a gente, quando nós reunimos, é 90%, 80% das pessoas só fazem casas em betão. Não, nós fazemos casas de qualquer coisa. Nós, tipo, por acaso, os nossos clientes todos, ou quase todos, gostam de betão e procuram-nos porque nós temos casas em betão. E depois é um ciclo, não é? Tu já tens uma, tens duas, tens 5, tens 10. Claro. Pronto, e as pessoas reconhecem-te como alguém que faz casas em betão, quando na realidade nós fazemos casas tudo e Mas mais há alguma muita coisa. gente que nós temos muitos clientes que não gostam de casas em betão, ou seja, que vieram ter connosco porque gostavam da forma como a casa lhes parecia ser funcional e confortável no interior, e então vêm ter connosco por isso, não é? E depois E ficam com uma fazem casa logo em o betão. alerta, pá, não queremos a casa em betão. Mas depois ficam com ela em betão. Sim, acontece. Temos alguns clientes que não gostavam de betão e nós fizemos em betão por uma questão estrutural, depois íamos vestir e depois não nos deixaram vestir porque gostaram daquilo. Isso, que se temos aí, nós íamos pintar a casa, ia ficar de betão, mas ia ser toda pintada de branco, os clientes não gostavam de betão. E no final, a casa foi toda desenhada com em cimento. Ou seja, tem até uma base negra, que é uma madeira assim escura, e por cima era um bloco branco. Era betão, mas pintado de branco. E também vamos ficar com o bloco cinzento, porque o cliente gostou tanto do betão que não deixou pintar aqui. Pois. Pronto, Mas essa parte do briefing é muito importante. Nós tentamos fazê-lo, muitas vezes nós dizemos, e eu acho que o cliente gosta disso. Quando nós falamos que vamos ter essa abordagem, eles gostam disso. Porque eles vão fazer casa, muitas vezes, a maior parte das vezes é o maior investimento que essa pessoa vai fazer ao longo da sua vida e gosta de saber que está a ser ouvida em tudo. Mas há aqui uma coisa muito interessante que eu, não sendo arquiteto, vejo a acontecer muito, que é o cliente muitas vezes já vem com algumas ideias pré-concebidas e outras vezes ele não consegue exprimir bem o que quer e aponta para um lado, mas vocês percebem que ele quer ir para o outro, sem ele saber o que está bem a dizer. Já vos aconteceu isto? Muitas vezes. Eu muitas vezes eu olho e digo que é a nossa equipa criativa, que eles são um bocado leitores de mentes, porque o cliente diz que quer uma sala cor-de-rosa, depois a minha irmã põe a sala, isto é um exemplo estúpido, mas mete a sala azul, eu falei, pá, cliente deu cor-de-rosa, ela, calma, ele queria azul, mas ele não exprimiu bem, e depois vamos a ver o cliente e diz, pá, realmente isso era mesmo o azul que eu queria. Já vos aconteceu coisas destas e vocês sentem que têm que, ou seja, ouvir, absorver e depois introduzir um próximo plano? eu acho que isso acontece. Acontece sempre. As pessoas vêm sempre com ideias pré-concebidas. Olha, nesse caso o botão. Sim, e não só mesmo funcionários, uns querem cozinhas grandes só porque sim, porque tradicionalmente tiveram cozinhas grandes e depois falas no briefing todo e a senhora está sempre a falar, ou a senhora sem querer ter aqui, ser Sim, machista, que isto agora é perigoso, estas coisas, mas, ou seja, estamos a falar e a cozinha grande e não sei o quê, e depois tu vês que eles jantam na sala, vivem na sala, a cozinha até na realidade é uma cena que quanto mais pequena melhor, mas só que lá está como em termos de pré-conceção quase tradicional, a cozinha tem que ser uma coisa grande, não sei o quê, bem com essas ideias, ou tipo uma coisa que é sempre um escritório. E depois tu ficas, Agora ok, até- mas como é que trabalham? Eu normalmente eu até gosto de estar no sofá, com o computador nas pernas e não sei o quê. Isso porque é que é no escritório, não é? Quer dizer, a gente registra o escritório, depois para não lhe dar um escritório, dá-lhe uma estandezinha para ele ter uma impressora guardada e pôr lá uma cena se quiser trabalhar. Claro. Mas quer dizer, se estás sentado no sofá com a tua família toda e é assim que trabalhas, ou é na mesa, porque raio é que há de se gastar 30 ou 40 mil euros num espaço, que é um escritório construído, que podia estar a capitalizar esse dinheiro para fazer outras coisas, olha, fazer uma decoração mais fixe, que na realidade vai sentar em cima do computador, depois tens espaços que não se usam na casa. Claro. E nós depois, lá está, com esta experiência e com esta nossa atitude, nós também temos de ter uma atitude crítica sobre o programa que nos pedem, não é? Eu acho que isso aí é que está a diferença, também é fazer as pessoas pensar, não é? É isso, eu sinto que as pessoas nunca pensam muito na casa. Há perguntas que nós temos no briefing que as pessoas encravam. E mesmo eu, quando li a primeira vez o briefing que foi desenvolvido para a parte de arquitetura e design, até eu próprio encravei porque há certas questões que nós nunca refletimos sobre a vivência na casa. Por exemplo.
Pá, agora não me estou a lembrar, mas falava de maneiras como usávamos, o que é que usávamos mais, esta questão do escritório ser importante. Aquilo tem imensas perguntas, o briefing. Mas vocês lá está, seguem um guião específico. Não, nós temos um guideline inicial Ok. que mandamos para o cliente para ele ter tempo em casa para não ser apanhado Não, lá despercebido está, no não pode, briefing. não já pode fazemos ser. isso. Não E pode depois ser. puxamos outra vez. Isso não é espontâneo, Mas depois que já passamos a reflete reunião. sobre a coisa. Pois, e às vezes a refletir é que Ele, pode... ou seja, isso não é espontâneo, isso não reflete Mas nós logo depois a vamos cena dele. ter a abordagem presencial. Mas ele já pensou nela. Quando me disseste que ias mandar as perguntas, eu não quero saber isso para nada. Pois. Porque depois aí, tipo, já vem com... Se eu próprio já estruturei em guião, Exatamente. Já. ou seja, eu já refleti sobre aquilo que tu me vais perguntar. Ou não é que no caso da casa seja propriamente mau, a pessoa tem que fazer uma reflexão inicial. A questão é que às vezes pensar em A conjunto... queima-roupa é mais não é? fácil. Não, e tu estás a acrescentar também, tu estás a dar um outro lado, porque há determinadas questões, por exemplo, a questão do escritório. Se a pessoa leva o questionário para casa, não é? Vem lá um escritório, quer. Nem vai pensar porque que quer, não é? Enquanto que se for presencialmente, a pessoa vai dizer que quer o escritório e a conversa não vai morrer ali, vai continuar. Vamos querer o escritório por aqui, o que é que faz no escritório? Não é? que é que precisa Tem de essa fazer no necessidade do escritório, muitas vezes, e pegando no exemplo do escritório, que acaba por ser o mais transversal a quase toda a gente, a quase todos os clientes que pedem e que depois esse espaço não existe na casa. O escritório muitas vezes é para arquivar as cartas do banco, as contas da luz, que agora já quase não vêm, não é? É para arrumar aquelas coisas, aquela documentação pessoal da família. Não é preciso escritório para isso, nós não precisamos. Não é propriamente espaço onde a pessoa se isola. Não, exatamente, ou seja, tirando casos pontuais de clientes que efetivamente, fruto da atividade que têm, até precisam ter um espaço em casa que lhes permita estar concentrados e, em alguns casos, até receber pessoas de fora, e aí é uma preocupação do projeto também, de que forma é que nós chegamos ao escritório sem devassar a privacidade da casa. Portanto, isso depois é mais uma peça do puzzle que nós vamos resolver. A conversa presencial fora da lista de perguntas que se manda é essencial. Nós temos sempre, e depois nessa conversa acaba-se por desconstruir muito aquilo que foi falado, mas vou experimentar fazer assim, apanhá-lo de surpresa. Porque eu acho que quando tu estás a pensar, ou seja, Precisa de tempo para essas reuniões. O problema é que já aconteceu também que já fizemos nessa versão, mas estamos sempre a tentar otimizar. E muitas vezes há coisas nesse momento, como é tudo rápido, entre aspas, Esquece. 1 ou 2 horas, que falha e depois, olha, pensavas, pá, não me esqueci que gostava da sala de cinema, não sei o que. Mas isso lá Mas está, o que isso tu também não é retiras, tanto. Sim. E o que retiras dessa reunião, muitas vezes, às vezes há coisas que nós também não falamos com os clientes. Mas o que nós mas o que nós retiramos da reunião e a forma como nós acabamos por perceber como eles pensam e o que eles querem, permite-nos resolver as coisas sem termos esse input deles, não é? O projeto depois não é estanque, não é? Depois do seu prévio, há sempre alterações que E vai surgindo ao longo do tempo. Mas depois desta parte de briefing, o que é que acontece a seguir? Ou seja, está toda esta parte com o cliente, vocês fecham-se, o que é que acontece? Como é que começa o processo? Estamos 3 meses mais ou menos sem fazer nada. Estamos, não, estou a brincar. Jogar umas cartas, ou dizer umas cartas. Na realidade, o que é que nós fazemos? Acabando esse briefing e tendo depois todas as ferramentas iniciais de levantamento tipográficos e isso connosco, nós sentamos com o vegetal e o levantamento e começamos e umas maquetes que fazemos em muito mal. sem máquina de cortar esferovite, um esferovite, um roofmate, mas Não, isso nunca foi dedicado, é sempre uma... Não. Essa parte... Aliás, e nenhum colaborador nosso pode fazer um projeto sem pegar nisso, sem brincar com isso. Porque nós achamos que o esquiço o ato de cortar e brincar com as formas, brincar quem não brinca, Sim. esse ato que vai entre o que tu estás a desenhar e o que o teu cérebro está a refletir e o que estás a cortar, que até ficou mal cortado e ficou meio corvo e que depois aquilo até funciona na perspectiva e se calhar o teu cérebro já estás a ter inputs que se tivesse alterado no computador isso não vai acontecer, estás extremamente rígido porque está-te a pedir uma série de informação que tu não sabes e portanto essa fluidez do pensamento e esse acaso que vai guiando o pensamento, tipo, estás a cortar e cortaste mal e aquilo... A cobertura, por exemplo, do cabo da Vila foi mal cortada, então... para o Vitor. Não, essa não, mas há projetos assim, tipo, que tu tens coisas a 90 graus e depois até cortou mal e aquilo até faz sentido, ou então tens um plano que ias estar a fazer e aquilo, pá, a colar até ficou... E obviamente que não quer dizer que nós fazemos os projetos com esse acaso, mas isso pode dar pistas e reflexões sobre, ok, isso, cara, olha, isto por acaso não tinha pensado nisto, mas se
Fosse E assim. é aqui que já falámos que vocês aqui não se sente mesmo que está a trabalhar. Essa é a parte fixe do nosso, E do nosso volta a trabalho. criança interior e pensa que está a brincar com formas, É a parte gira a do parte ser mágica. E é aquilo que nós fazemos cada vez menos, infelizmente. O tempo começa a apertar e começa. Porque isso também é uma tarefa que requer tempo, a parte conceptual. Nós damos muito valor e cada vez mais. Houve uma altura que a parte de conceito era muito breve, íamos para o projeto, mas depois o projeto era muito demorado. E nós agora também invertemos, estamos cada vez mais a dar tempo à parte de conceito. Uma parte de conceito bem definida acaba por ser muito As acelerado. respostas estão todas ali depois, É. não é? É muito Enquanto mais que se não tiveres a coisa bem agarrada, depois vais ter imensas Já nos dúvidas durante o aconteceu projeto. acelerar por tempo, aquela questão mais administrativa, do género, vamos acelerar aqui, faz assim uma coisa geral, vamos já para o projeto, que isso resolve-se. Foi os projetos que deu mais trabalho, mais retrabalhos também, e nós acabamos por pressionar. A parte de conceito é muito importante. Só que lá está, como o nosso projeto, quando nós apresentamos o projeto, na realidade, o nosso concept design é projeto já, não sei, ou seja, nós já temos mais ou menos uma ideia dos acabamentos de todas as superfícies. claro. Já temos, temos imagens 3D já com uma aplicação de espaço. Nós não fazemos decoração de interiores, não temos grande jeito para isso. Há um registro até onde nós conseguimos ir dali para a frente. Não conseguimos e assumimos que deixamos isso para quem sabe. Mas já propomos um layout de sala, de zona de jantar, essas coisas todas. Isso para nós é extremamente importante estar no conceito, porque isso vai Claro. dar logo, ou seja, isso quando apresentas ao cliente, como tens as ferramentas todas, tens os vídeos, tens os walkthrough, tens 360, tens as coisas todas, e tens de ter essa informação, o cliente tipo, já vai ficar confortável com o chão, tem essa não sei se isto depois é microcreto ou se vai ser Rishimini ou o que seja, não sei qual é a marca, nem sei exatamente qual é a cor, mas sei que é um aspecto tipo microcimento. Depois, a parte técnica vai pegar naquilo, mas já tem esse input. Já muitas respostas foram respondidas. Sim, é isso. Na vossa ótica, e já falámos um bocadinho do horizonte temporal, eu vejo casas vossas, lá está, casa de 2009, que hoje em dia ainda é uma casa que me enche o olho. O que é que para vocês faz um bom projeto ou faz um projeto atravessar bem o tempo? Não é por É modas. isso, é não cair na tentação de fazer o que está na moda. É isso que vos faz olhar para eles passar 10 ou 15 anos e... Ou seja, se tu te fores atrás de coisas de muito de moda, passado 10 anos ou muita coisa, ou muito rebuscado, tu não vais gostar daquilo. Ou seja, há certo, então... Já tivemos disso, atenção, já fomos atrás de modas no início do ateliê e Ainda bem ainda que bem não que não foram construídos. construídos. tem os dois projetos estão... Não, são aqueles que estavam fixos na altura e na altura caminhos que eram se caminhos exploram, não é? porreiros e se calhar se fosse construído tinham mudado de outra forma, se calhar hoje não estávamos a dizer isso, Pois. estávamos a dizer que porque tínhamos calhar investido outro tinha- caminho e se Exatamente. calhar estávamos com projetos extremamente até mais audazes, mas olhando com algum distanciamento, quer dizer, ainda bem que hoje... Estamos mais conservadores. É isso, estamos... Acho há muita que- coisa. eu acho que acima de tudo é o poder de síntese que é preciso ter. Ou seja, simplificar, retirar o máximo de ruído possível. Porque muitas vezes, e principalmente quando somos mais novos e estamos a começar, às vezes no mesmo projeto nós queremos fazer tudo o que vemos e o que sabemos e o que queremos experimentar, não é? E o primeiro projeto do ateliê é isso. E esses projetos depois são os projetos que envelhecem pior, enquanto quando tu tens a capacidade de sintetizar o que o cliente quer, o que tu queres e o que o lugar pede, as coisas vão estar sempre bem. Por exemplo, a Casa Cabo Vila e a Casa Sambado acabam por ser desses projetos mais antigos e se calhar onde se sente mais essa síntese. São projetos que ainda hoje nós revisitamos com todo o gosto, não é? Claro. É aquela casa que não chateia o cliente chamar para ir lá ver qualquer Eu também acho que 90 e tal por cento dos nossos projetos têm essa síntese. Porque nós, Sim, acho que é a nossa forma de trabalhar. todos no mesmo saco. Tem Não há essa nenhum síntese, que, ou que seja, eu olhe e diga que nós somos os opá, mais- se calhar há coisas que podemos Sim, melhorávamos, claro. alterar, mas mesmo, por exemplo, a Rota do Românico, em Lousada, até estamos agora a imprimir a maquete de novo para uma exposição que vai acontecer no próximo mês. E aquilo, ainda hoje, aquilo faz sentido, não é? Ou seja, a forma como nós pensamos, os volumes, o facto de eles não serem todos iguais, o facto de eles não serem regulares, não é? De ter alguns que não têm ângulos de 90 graus, e isso foram coisas que surgiram porque se começou na maquete e não se começou no computador, porque se tivéssemos começado no computador, provavelmente eram tudo caixas de 90 por 90 que estavam ali alinhadas entre elas, mas como se começou a desenhar aquilo à mão, e vem da maquete a forma como o X-Ato corta o roofmate e por aí fora, portanto houve ali algumas coisas que vieram até reforçar o conceito que nós tínhamos para ali, ou seja, mas é um projeto que ainda hoje se olha e percebe-se o que é essencial está lá, até há coisas que o cliente já adulterou, mas E perdura isso no nem tempo. chateia, não é? Porque tu olhas e
O que interessa ver do projeto, pá, está lá. Volumetria, a escala, a relação, os cheios vazios, a luz, como é que a luz se interfere no espaço, aquilo continua lá. Quer dizer, Portanto, isso para mim é o que faz um projeto perdurar no tempo, é essas características que são imutáveis. e quando tu pegas num projeto qualquer um do escritório, eu acho que pá, quando ele tem mais que 4 materiais está estragado. Ok. Tipo, aquela cena normalmente é betão, madeira e vidro. Resume-se assim. Quando as pessoas não gostam da betão, leva capote. Mas tirando isso, não, estou a brincar. Mas, ou seja, nós temos uma síntese muito grande da relação de materiais. Isso às vezes Obviamente, até é aquele problema. não sei o quê, mas quando vês por fora, onde nós tentamos ser mesmo sintéticos é nas coisas dos materiais. Tipo, as coisas são 2, 3 materiais, não vês mais que isso. Eu acho que fiz esta pergunta e muita gente de certeza que ia querer saber, porque toda a gente olha para as vossas casas e ninguém diz que uma casa sambada se calhar é de 2009, não é? As pessoas olham para a casa, porque a ideia conceitual, o desenho começou ali, ou seja, a casa surgiu ali. Está em 2009? Sim, a casa. A casa surgiu ali, onde se calhar a construção e a arquitetura não tinha nada a ver com o que estamos a falar os dias dois, as tais claro, modas, zero. nada a ver. Mas a casa hoje em dia tem tudo a ver com o que se passa hoje também. Sim. E vai ter se calhar tudo a ver com o que se passa daqui a 15 anos. Mas isso é. Isso gostamos de acreditar que sim. Esperemos que sim. Mas isso é o que diferencia, pá, a boa arquitetura, não é? Porque tu vês casas, vês projetos do Corbusier, coisas com 50, 60, 70 anos e podiam ter sido feitas hoje. Pá, nós fomos ao México há relativamente mais já há algum tempo. Vai fazer quase 10 anos. Mas entramos em casas do Barragá, que foi talvez a nossa. Uma espécie de reinventar do nosso escritório quase. Que aquilo teve um impacto, traduz em nós e coisas com 50 anos. E essas são, lá está, são experiências que mesmo para vocês, essa vivência, estes sítios que vocês vivem, as pessoas com quem estão no restaurante onde vão, também moldam muito Claro, a É fundamental. Isso faz parte da vida de um arquiteto, são as experiências que nós temos na vida, não é? Isso. Então o ideal é tirar meio ano de férias de inspiração. Meio ano por ano. Claro. Portantíssimo. Eu acho que até devia ser mais tempo a viajar e a ver do que a trabalhar, não é? E vocês sentem que com o passar do tempo os clientes acabam por vos consumir muito no bom sentido, ou seja, por vos chamar muito e sentem ainda que precisam de ser vocês a ter esta abordagem com o cliente, ou seja, sentem quando alguém chega aos Space Workers quer ter contacto com vocês, sempre. Naturalmente. Isso é uma coisa natural e vocês também têm que... E nós também fazemos questão que isso assim seja. Ok, porque vocês, lá está, falaram da questão da equipa estar a crescer, já tem pessoas também mais velhas e eu acho que pode ser, não sei, digo eu, uma coisa inevitável no passar do tempo e se vocês continuarem o vosso caminho como estão a continuar, espero eu que tenha muito mais sucesso ainda, pode ser mais difícil, por exemplo, os jantares, se calhar já não foi uma coisa tão fácil. Cada vez vai ser mais difícil também ter-vos. Eu acho que nós não queremos perder isso, acho eu. Até acho que também o ateliê não consegue crescer, quer dizer, acho que nós os dois já estamos alinhados, não queremos ter um escritório dessa escala. Ok. E eu acho que também nunca tens que perder isso. Acho que independentemente da escala, não é? Sim, há sempre um momento que tu podes estar próximo do cliente. Sim, isso aí não eu vais acho estar que sempre. porque é obrigatório, É. porque lá está, mas pode estar a primeira abordagem, mas depois o que eu vos pergunto é se ao longo do processo vocês são sempre requisitados ao longo do processo todo. Somos várias vezes. Somos, embora já não estamos Sempre. tão presentes em todas as fases do processo como estávamos aqui há uns anos atrás. Já conseguem delegar a pessoa de confiança. Os acompanhamentos à obra, É isso. Era por aí que já nós vamos pontualmente, não é? Já não vamos sempre, não somos nós que vamos todas as semanas a todas as obras, senão já andávamos a... A tramitação dos processos legalmente na Câmara, o contacto com o cliente, olha, falta este, já não somos nós. A reunião de materiais, nós estamos presentes em algumas, outras já dependendo Dessas ainda não conseguimos. ainda não está a 100%, sair mas fora. os nossos colaboradores já estão connosco nessa reunião e depois a partir dali segue qualquer contacto mais direto com o cliente. Claro. Portanto, necessariamente, nós também estamos a aprender como é que isto se faz. Nós também estamos a aprender como é que se cresce e Como é que se delega. São jovens. Mas toda a parte que tudo tem a ver com a parte emocional, ou seja, a parte do projeto, que o cliente tem uma ligação muito forte. Claro, aí não é nós, inevitavelmente, nós ou alguém que já esteja na equipa e que já seja um de nós, não é? Que não quer dizer que isto esteja exclusivo a nós os dois. Claro. Não é? Há outras pessoas que podem ascender a essa posição, mas é fundamental esse Isso também contacto depende direto. muito do tipo de cliente, ou seja, quando é o cliente mais da casa isso acontece mais, Uhum.
quando é o cliente mais promotor, tu aí tens mais liberdade para que as tuas segundas linhas estejam à frente delas da coisa, porque a promotor está-se a borrifar, entre aspas. O promotor quer que a gente seja presente na fase da apresentação do conceito, porque é o que lhe vai marcar a imagem do edifício dele. Pá, depois as coisas materiais, ele nem quer tomar a decisão disso. Nós fazemos e envolvemos sempre as pessoas, temos esse princípio, mas ele quer é que antes para a frente e que tecnicamente resolva, não é? Claro. São clientes diferentes. Há uma questão também aqui muito importante, que eu acho sempre que a arquitetura e o design acabam por ser uma arte. Mas há vezes em que a tela acaba por ter um limite, não é? E um limite que eu gostava de falar com vocês é o budget. E se vocês acham que o budget prejudica os vossos projetos ou em momentos torna-os mais De inteligentes? todo. Eu acho que o budget tem sido a ferramenta mais importante dos nossos projetos. O budget é um elemento do projeto. Como é o programa que o cliente nos dá, o budget é outro, não é? Se nós não tivéssemos um budget apertado, não tínhamos uma cabo de velo. Se não tivéssemos um budget apertado, não tínhamos uma rota de românico. E quando digo apertado, Mas o budget, nós também não vemos, o budget não limita na ambição, não é? Porque Sim, se fôssemos sim. por aí, a Cabo de Vila se calhar não tem aquelas formas curvas e não tem um vidro curvo lá dentro, não é? Claro. Ou seja, o budget existe, mais uma vez, para nos equilibrar. e para nos apoiar nas escolhas sensatas Nos dos apoiar nas materiais. escolhas. Acaba por ser o tamanho da tela. E para nos reforçar o poder de síntese, não é? Porque Claro. se não tens dinheiro para fazer tudo o que tu queres, não é? Tu vais dar primazia ao que é mais importante. Então acaba por ser uma coisa positiva. É positivo, Isso torna os claramente. projetos mais inteligentes, mais Claramente. eficazes. Claramente. Nós Também também, balizas, não é? Nós Claro. precisamos, o ser humano precisa de balizas. mas também dá muitas vezes também para perceber a impossibilidade de fazer aquilo. Sim. Ou seja, Às vezes. não dá para fazer isso que você imagina com Nós temos 200 clientes mil que às vezes já não chegam a ser Claro. clientes. É isso, porque é isso. Nós nas nossas reuniões falamos sempre no budget, não é? Nós temos que saber qual é que é a expectativa do cliente, não é o que ele pode gastar, é o que ele quer gastar na casa, não é? E há muitas reuniões que acabam precisamente nesse momento, porque estivemos a falar sobre a casa, sobre o programa da casa e as necessidades e a qualidade e conforto que o cliente quer para a casa, e depois quando chegamos ao budget vemos que há ali um desfazamento É isso. enorme entre uma São coisa e outra, conversas não que é? começam, quer uma garagem para 3 carros, uma piscina aquecida, Piscina interior e mais não sei o piscina quê. interior, e queria 5 quartos, mais um escritório. Tenho 170 mil euros para gastar. É isso. Esse acaba por ser o nosso. Até Nós dos nossos é nessa primeiros altura que filtros. nós levantámos e vamos embora. Não, estou a Nós, brincar. acaba por ser dos nossos primeiros filtros. As pessoas, no início, eu senti que quando a empresa também não tinha muita imagem, as pessoas mais velhas diziam: eu não digo o budget a ninguém. Eu disse: então não consigo fazer nada. Como é que eu sei o que é que eu quero? Eu quero uma cozinha de 50 euros. É um tema sensível. O dinheiro É é um um tema tema sensível, sensível é um tema em toda sensível. a área. Hoje em dia eu sinto que o tipo de clientes que temos, e se calhar os que vocês têm, o dinheiro acaba por ser uma Não, olha para o dinheiro. continua a ser sensível. Nunca estão confortáveis, mas porque não conseguem perceber exatamente isso. Nós temos que explicar, porque eu também percebo, falar de dinheiro é sempre complexo. Ou infelizmente a nossa cultura não. Sim. Pá, tipo, não falas, os nossos clientes não falam de budget abertamente, nós temos que puxar pelo budget e explicar, porque que isso não vai alterar os honorários, que isso não vai alterar nada, só para ele Aliás, perceber. começamos sempre por aí, porque muitas vezes tem-se a ideia de que quanto mais cara vai ser a casa, mais caro é o projeto. Para nós é indiferente. Pá, o cliente Claro. pode gastar 1 milhão de euros, pode gastar 50. Claro. Nós vamos cobrar Tem o muito tempo. a ver pela dimensão do projeto em si. Nós Pela- cobramos o e tempo que nós complexidade, estamos claro. afetos ao projeto, não é? Portanto, a complexidade do projeto vai ditar se nós precisamos de mais tempo e de mais equipa. Às vezes um projeto mais pequeno pode ser mais caro que um projeto maior. Projeto maior. Exatamente. Portanto, isso, Ou seja, também não é ao metro quadrado, não é Não. aquela É pela básica. complexidade que tu vais ter o trabalho. Quer dizer, se o trabalho é complexo, se aquilo é difícil, se o cliente tem umas expectativas e umas exigências muito fora do truque convencional, tu vais ter que dedicar mais tempo para procurar uma solução. Se não é, tens outra solução. Claro. Eu sinto que tenho conseguido também chegar bem ao cliente nesta parte e pô-lo à vontade. Noto que muitas vezes há desfazamentos que eu consigo ver logo e vocês igual. É impossível haver aqui margem, mas um cliente porque quer gastar 700 mil, mas vocês sabem que com 800 se calhar dá, esse cliente provavelmente vai conseguir fazer, porque é um cliente que dá ali uma margem sempre de segurança. Sim, nós deixamos sempre margem para isso, ou seja, nunca entendemos o budget como um valor. É só para saber se está no 8 ou no 80. É isso. Se for no 80 estamos, ou no Não, 60 está até tranquilo. para tu alinhar expectativas, porque, por exemplo, se tu tens uma expectativa de fazer uma casa por 1 milhão de euros, pá, eu não te vou mostrar uma torneira de 50 euros. Claro. Não é? Porque depois tu vais dizer, pá, o meu arquiteto não me sabe acompanhar. Já nos aconteceu. Já nos aconteceu. Já tivemos um projeto que o cliente deu-nos um budget
relativamente curto para a dimensão da casa, e nós fomos escolhendo as coisas e não fomos para o topo, não é? Epá, e depois a determinada altura entrou ali um terceiro player durante a obra e começou a passar aquilo para um nível estratosférico. Deu a ideia, pá, que nós não sabíamos o que é que éramos os estávamos a parolos que fazer não e não fazíamos. conhecíamos as coisas, mas na realidade aconteceu foi que houve uma liberdade dada à outra equipa em termos de budget que a nós não nos foi dada, portanto Isso limitamos faz nas toda a escolhas. diferença. As pessoas às vezes pensam: "Ui, o que é que eles querem saber?" Lá está, ficam com aquela desconfiança. O que é que eles podem querer, o que é que eles querem saber de mim? É muito importante mesmo para vocês Para projetarem. nivelar a expectativa. Porque vocês, o cliente diz, quero 2 escritórios, e vocês se calhar já dizem, opá, com este budget se calhar vamos para um, Isso. e se calhar até fazer aqui um escritório aqui escondido em algum lado para ser mais barato. Ou então tentar mostrar ao cliente que ele vai ter que tomar opções. É isso. Tipo, olha, queres Acontece 2 escritórios ou muitas queres ter cozinha? Escolhe. Ele quer escritório. Uma coisa que também que é importante, vocês eu já percebi que têm uma sócia, uma parceira na parte financeira, que vos ajuda muito. Vocês são pessoas do mundo criativo, apesar de serem diferentes. Como é que vocês lideram esta equipa criativa sem matar a liberdade, mas também sem perder este controle e exigência que é necessário para também uma empresa sobreviver? Pá, nós somos um bocado um mau exemplo nisso, porque como o nosso processo criativo ainda está muito alicerçado em nós, a parte criativa existe, obviamente, nós gostávamos que existisse mais, mas também se calhar por incapacidade nossa Delegar de e delegar e moderar de isso. moderar convenientemente. Temos 2 ou 3 pessoas que têm essa vontade e os outros acomodam-se um bocado e fazem trabalho mais técnico. Ok. Isso é talvez a coisa que nós temos lutado mais nos últimos tempos e não tem sido fácil, porque às vezes pá, vemos coisas tão básicas que é tipo, é só pensar um bocadinho e tu tens que estar sempre em cima da coisa que as pessoas não são verdade. capazes sequer de. Quer dizer, parece que não moram todos os dias numa casa, parece que não vão todos os dias ou vários dias a edifícios públicos, parecem que tipo, É difícil a começar a também. às vezes é o básico. Mas é o básico e o detalhe que às vezes é que passa despercebido. E o vosso olho, lá está, com esta também. Também, eu acho que atribui um bocado a isso, esta garra, o sítio onde vocês vieram. Eu acho que é simplesmente nós gostamos de pensar, nós gostamos de resolver Sentido problemas, crítico, não é? temos que ter sentido crítico. Mas vocês não se acomodam. Pá, tipo, Por isso é que as coisas não nós passam. fizemos um Sim, auditório, verdade. nós fizemos um auditório municipal num mês, que do ponto de vista da arquitetura externa do exterior, na realidade podia ter ficado bastante melhor, mas não tínhamos budget, não tínhamos, tínhamos uma série de premissas que tínhamos que manter e acho que o resultado final foi o equilibrado para o que se tinha que fazer, mas do ponto de vista funcional interior, nós num mês fizemos um auditório que quando chegou a equipa da acústica e da mecânica de série não sei quantos, pensavam que nós tínhamos aquilo há 3 ou 4 anos, porque estavam há anos a tentar organizar fluxos com grandes arquitetos de renome na praça, que não estavam sequer a funcionar como o nosso estava. E nós não temos nada, não podemos a ninguém, não fomos ver nada, foi da nossa cabecinha perceber como é que funciona. Se eu fosse artista não quero coisar de público. Fomos ver, Não, fomos ver outras coisas. obviamente, sim, mas Sim, pá, sim. Fizemos ou o nosso seja, trabalho de casa. fizemos o nosso trabalho de casa, pensamos que, ok, eu se for artista não vou cruzar com o público, porque é problemático, mas eu também se for artista tenho que conseguir ir ao público fazer dar autógrafos se quiser, portanto esses circuitos têm que estar feitos. Eu se estiver no camarim tenho que conseguir passar pelo senhor que está a sair de cena e eu com o meu fato e não sei o quê. Coisas básicas, coisas de pensar, tem que haver uma regia a controlar o som, tem que haver pá, E um projeto que vocês nunca tinham feito. quer dizer, tínhamos feito há muitos anos que não foi construído. não foi construído, portanto não foi testado sequer, e ainda bem que não foi construído porque não estava a funcionar. E nós com base nisso, Temos ali alguma bagagem e pá, e depois é o que falávamos há bocadinho das viagens e das coisas que se vêem, não é? Tudo isso, na altura de projetar e de pensar, vem ao de cima, não é? E E eu se acho calhar que é há isso. espetáculos que tu foste ver e que foste lá para ver o espetáculo, mas na realidade estiveste atento ao espaço, à volta, não é? Estiveste a ver como é que as pessoas entravam para os espaços, como é que se movimentavam lá dentro, como é que as coisas funcionam, não é? E quando acabas por ser confrontado com esses programas, vais buscar essas coisas, não é? E eu acho que ser criativo é conseguir resolver problemas e, portanto, o criativo não é só inventar uma forma bonita, é pôr o dia a dia a acontecer lá dentro, mas acontecer sem barreiras, fluido, não é porque a comida tem uma forma espetacular que depois é que não funciona. Tente ver problemas, É não é isso. quando aquilo está feito. Ei, dava jeito aqui uma passagem. Tipo, os nossos clientes não têm esse tipo de coisas nas casas. Agora que está pronto é que eu devia estar a fazer. Isso não existe. Claro, Isso tem que ser tudo está pensado. Por isso é que é tudo pensado e demora tempo Exatamente. antes de chegar às pessoas. E o que é que vocês, ninguém vos contou sobre gerir? Eu estou a falar um bocado mais na parte de gestão, não tanto na parte conceitual, porque aí cada um tem a sua linguagem, não há certo e errado. Certo, isso Mas na mesmo. parte de gerir um ateliê, o que é que ninguém vos contou que vocês gostavam de dizer para alguém que estivesse a começar aqui nesta área?
Ui, tanta coisa. Ninguém nos contou que é preciso pagar IVAs adiantados, que agora por acaso não é, porque com o IVA em caixa não é preciso, Sim, mas toda a carga de impostos que existe. Vocês tiveram que aprender a ser empresários, não é? Sim, à força. À Eu força. disse forte ao que As formas que muitas vezes é preciso para nos financiarmos, não é? Porque os projetos são lentos, as coisas demoram a acontecer. E estes projetos públicos foi aquilo que vocês falaram. Trabalham nos opostos. Exigem uma carga de trabalho grande, que muitas vezes E exige esses projetos a contratação no início e o dinheiro não entra foram logo logo. complicados, porque Mas não- esgotavam-nos completamente. De uma maneira geral, o dinheiro nunca entra logo, não é? Porque arquiteto, pelo menos nós, no modelo de arquitetura que fazemos e no modelo de gestão que temos, nós só cobramos contra entregas. Portanto, por vezes estamos 6 meses sem receber um cêntimo. Claro. E, E o trabalho portanto, está a ser feito. E as horas- os salários estão lá, os softwares estão lá, a renda está lá, a luz está lá. Portanto, tens que arranjar meios alternativos de financiar Tens de ter um cash flow. para teres, para garantir isso. Alto. Portanto, isso tudo foi, felizmente tivemos a Carla que resolve isso, mas, quer dizer, nós tínhamos alguma experiência pelos nossos pais já terem sido empresários e, portanto, essas coisas normais, Já sabemos. sabes o que é uma conta calcionada, sabes que é uma librança, sabes que é essas coisas todas, mas, quer dizer, mas não sabes quando é que as podes usar, como é que Tiveram podes que pedir desenvolver sequer. essas características. Claro, obviamente. Além da parte criativa, porque senão se calhar ainda depois, como Óbvio. já falámos, já não estávamos aqui assim. Não, estávamos a fazer outra coisa qualquer. Temos que ser gestores à força. Aquilo que falámos que vocês se sentem livres e verdadeiramente felizes que não é trabalho na parte criativa, isso é uma parte de ter um estúdio de Sim, arquitetura. é 10% dessa parte. Depois tens ainda a gestão de equipas, gestão de pessoas. Quantas mais pessoas são, mais complicado é. No Gestão início, quando de- somos 3 ou 4, está tudo porreiro, somos todos amigos, toda a gente se conhece e está tudo fixe. Agora, quando começas a ser 10, 12, 15, 16, feitios diferentes de pessoas, ter que gerir quem é que trabalha com quem, o que é que podes dizer a este, o que é que não podes dizer Claro, ao não podes outro, simplesmente não é? dizer, não quero saber disto, olha, só vou focar-me na depois parte criativa. Isso já há não podes largar. há um sem fim de coisas que gravitam à volta do ateliê que não tem nada a ver com a arquitetura e que tens de ter jogo de cintura. E Mesmo os próprios clientes, ou seja, a forma como tu lidas com Claro. os clientes, Pois, o tipo de cliente que te aparece. E a vossa ou os- pressão, que é a mesma que a nossa, vocês têm a pressão interna de resolver os problemas que existem dentro de casa e depois também têm a pressão externa, os clientes começam a fazer pressão, os timings, os projetos, as alterações, o que for, toda essa parte, e tem que ter aqui uma gestão também emocional grande. É isso. Sim, sim. E além de tudo, tipo, nós estamos agora numa fase que nós não tínhamos, que é, quer dizer, quando nós montamos o escritório não havia trabalho. Portanto, tu arranjavas o pessoal que querias como querias. Agora não arranjas pessoal para trabalhar. Então, como é que tu consegues motivar a tua equipa, reter talento? Tens que arranjar soluções e estratégias de gestão para conseguir reter talento. E muitas vezes não é só pelo salário. Sim. O salário, às vezes, é uma parte. Hoje em dia também acho que cada vez menos, claro que o salário é obrigatório, é uma base, é a base. Mas não é o drive principal. Hoje em dia há muita mais coisa à volta disso, Claro. que são muito importantes e que vocês também têm que saber. Ou seja, por exemplo, E nós nós tivemos sempre- tivemos nós sempre tivemos isso presente, sempre isso mas presente. agora temos essa nos últimos anos de uma forma muito mais vincada. Nós não trabalhamos a sexta-feira de tarde, à 1h30 o pessoal vai tudo para casa, e à sexta-feira quem quiser faz teletrabalho, nem sequer vem trabalhar para o escritório. Isto porque é uma forma de tu dar salário sem dar salário. Ou seja, é uma forma de retirar as 3 horas por semana, ou 4, as pessoas ficam com qualidade de vida. Às qualidades. Na verdade, E muitas vezes é isso, que se disser às pessoas que queres pagar essas horas, eles preferem abdicar do dinheiro, porque hoje em dia também está mas muito- nós na prática pagamos mesmo essas horas. Claro, Damos essas horas, o que faz com que o preço hora dela suba. Claro. E depois, ao fim e ao cabo, as pessoas têm essa capacidade. Nós premiamos no final, tipo, o desempenho premiamos não só com dinheiro, mas com dias de férias extra. Oferecemos o dia de aniversário. Temos as coisas básicas como o café oferecido, a água e não sei o quê, portanto, que tem um custo. Isso nós estouramos para aí 200 e tal euros em café por mês, no mínimo. Pá, e é um custo para a empresa, mas tentamos que as pessoas tenham Tem um bom digamos, essas benesses, porque não é só chegar e dar-lhe, porque na realidade tu efetivamente, e infelizmente nós temos isso muito patente, tu queres dar mais 200 euros a um funcionário e leva mais 100 euros embora. Tipo, tu vais ter um custo brutal maior, e nós temos que o fazer, obviamente, também temos que, mas às vezes o que tu vês no final do mês de salário são 50 ou 70 euros e tu tiveste um custo de 200 euros ou 180 euros a mais. verdade, que é todo. Que é estúpido. Ou seja, toda uma- mas que tu não deixas de estar a ser, tu não deixas de estar a fazer um esforço terrível, porque na realidade estás-lhe a dar um componente salarial muito maior, só que Mas o
não se traduz em quase nada. Ou seja, na realidade não é... Não, O salário não é tudo, não é? é isso? Não, Depois há uma outra dimensão também no nosso trabalho, tem a ver o tipo de projetos que nós fazemos, E não é? isso também é muito A importante. oportunidade que as pessoas têm de estar envolvidas na equipa criativa que nós somos e o tipo de projetos que nós fazemos, não é? Porque nós temos um portfólio extenso em termos de programas que trabalhamos, não é? Ou seja, trabalhar connosco não é a mesma coisa que trabalhar no ateliê que só faz casas, porque nós não fazemos só casas, não é? Nós estamos a fazer casas, como estamos a fazer pavilhões ginásticos, como fazemos habitação coletiva. Pá, temos programas muito distintos, não é? E isso também acaba por ser um dos fatores que às vezes traz pessoas a quererem ficar connosco, apesar de nós estarmos até no sítio que estamos, que isso é uma dificuldade que nós sentimos hoje, Contratação, sim. pelo sítio onde estamos também, não é? Porque É, mas as pessoas acabam por também ter essa bagagem, e eu, se fosse arquiteto, eu gostaria de trabalhar em projetos, não é nem digo dessa dimensão, porque posso tanto fazer projetos grandes como projetos pequenos, mas dessa complexidade, com essa abordagem. sim. Preferia isso do que estar sentado num computador a debitar coisas de inteligência artificial. Que, falando nisso, é um dos temas, e talvez o último tema que temos para abordar, que não se pode, hoje em dia é impossível não se abordar com arquitetos, se não abordarem já estão desatualizados, que é sobre, como é óbvio, a inteligência artificial. Na vossa visão, acham que vem com uma ferramenta? Acham que vai ser um parceiro criativo? Ou acham que vai ser uma ameaça ao arquiteto? não, ameaça não, é uma Acho que vai ser ferramenta. uma É oportunidade. uma ferramenta como as outras, é uma ferramenta que nos vai permitir, se calhar, melhorar a nossa qualidade de vida. Eu penso exatamente o muito mesmo. tempo. Já senti internamente alguma aversão, até por pessoas mais novas. Isso é normal. É normal, porque eu às vezes eu noto, e também eu consumo um bocado sobre a inteligência artificial, não só na nossa área, mas também em tudo que rodeia, é importante, e vejo que às vezes há um bocado de medo. E o que eu tento explicar é, eu sentia-me muito mais capaz de estivesse na posição deles, porque eu não faço este trabalho, o trabalho que eles desenvolvem, se eu tivesse uma ferramenta que me tornasse a mim uma pessoa mais eficaz. É isso. Porque é o que eu lhes digo, o processo criativo, o AI só vos vem ajudar que o vosso processo criativo sobressaia. É ampliar as nossas capacidades. Exatamente. É um amplificador. Eu não quero saber se eles estão a fazer renderização durante 10 horas. Se fizerem 30 minutos, exatamente igual, e ganharem 8 horas para o processo criativo, incrível. Excelente. Ou seja, eu acho que só vem ajudar. Li um artigo, mas pode ser um bocado ficção científica, não é? Um artigo chama-se AI 2027, que fala de um cenário um bocado mais pesado, com a evolução dos AI agents, que depois vai acelerar ao longo do tempo cada vez mais a evolução do próximo, até o ponto que do 4 para o 5, em vez de ser um ano, passa a ser 2 semanas para desenvolver. E que aí pode haver a perda do controle da máquina, essas coisas. Pronto, vamos deixar isso um bocadinho mais para a frente. Falando ao dia 2, eu acho que é uma ferramenta para vocês, para nós, para qualquer pessoa que esteja minimamente atento, muito útil, porque nos dá esta parte chata que se tem que fazer. Se aquilo fizer por nós, mais tempo ganhamos. Mas eu acho que nós temos curiosamente, nós tínhamos um colaborador que era completamente averso a isso, e agora o gajo que mais usa. Mas ele tinha algum argumento? não, que é aquela cena, tipo, mas é aquele medo de substituir a tua capacidade criativa. E de nem testarem, não é? Ou seja, é aquele medo de que isso vai substituir aquilo que é ser arquiteto. Porque há muita esta visão romântica que ser arquiteto é aquela pessoa que tem que trabalhar de dia, de noite, fazer diretas, ser pobre, deixar todos os esgrobiados de descabeludo, e isso é ser arquiteto. E ser arquiteto não é isso. Não é? Um gajo pode ter uma ambição de ter uma vida, ter uma carreira, ter uma empresa, porque, quer dizer, eu não quero ter 90 anos e ter que trabalhar para comer, não é? Claro. Portanto, eu acho que quando a inteligência artificial surgiu, ou melhor, se falou mais nos últimos 2 anos, não é? As pessoas têm muito receio, porque, e nós não estamos sempre a dizer, vocês continuarem a fazer as perguntas erradas, vão ter as respostas erradas. Claro. Um gajo vai deixar de ser arquiteto, vai ser perguntador, mas tens de saber moderar, porque é o que nós já fazemos no dia-a-dia do ateliê. Portanto, eu moderar por uma pessoa, por uma máquina é igual, porque se tu não souberes dar os inputs certos, Exato. aquilo vai dar sempre resultado errado. Erradas, isso E eu acho que necessariamente isso vai fazer com que acham outras oportunidades, acham mais tempo livre para as pessoas, consigam pôr os processos mais eficientes, e eventualmente ter uma arquitetura até conseguir tornar a arquitetura mais acessível também. E se calhar o que eu acho fixe é que a inteligência artificial e as pessoas a perguntar as coisas certas, se calhar vai elevar o nível médio da arquitetura. Vou ter menos arquitetos fracos, o que isso é bom. Ou seja, eu acho que quando todos à tua volta começar a elevar a qualidade, melhor, porque na realidade não nos interessa muito. Quer dizer, quanto menos porcaria for feita nas cidades, todos ganhamos. E portanto, se a inteligência artificial for uma ferramenta que te permita
também despistar coisas e melhorar até processos, pá, impecável. Eu acho que é uma ferramenta, também disseste aí duas coisas boas, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, na medida em que vai tornar as coisas mais acessíveis, tornando as coisas mais acessíveis, melhora-nos E mais rápidas. diretamente a qualidade de vida. Libertar tempo para fazer as outras coisas. Exatamente. E depois se o vosso, é o que também eu gosto de explicar, se o vosso ateliê, o vosso estúdio, conseguir fazer um projeto, em vez de gastar 250 horas, gastar 200 e for a mesma produção e a venda é exatamente a mesma, estão todos a ganhar. Óbvio. O cliente tem um projeto mais rápido, não quer saber, o cliente pagou pelo projeto, não quer saber se foi feito num dia ou em 2 meses. Sim. E para as vossas pessoas, lá está, esta sexta vai se tornar, se calhar, em vez de ser uma tarde, pode se tornar um dia, e a produção é exatamente a mesma. É isso. E se calhar ainda tive mais tempo para o processo criativo, porque eu acho que isso, eu tenho muita dificuldade em intelectualizar isso, que é a máquina ter capacidade de utilizar ou de olhar para as entrelinhas coisas que só um olho humano consegue ver. Por exemplo, vocês têm aquela casa que apresentaram no Cota Paredes, eu não sei o nome, peço desculpa, aquela casa que é um bloco de betão e tem É a casa de rasgos, está numa inclinação. A abordagem ao terreno, ao espaço e tudo o resto, eu acho que requer um bocado de inteligência humana. Depois também cruzar isso com o briefing de um cliente, eu acho que essa parte criativa nunca pode desaparecer, nem vai desaparecer. Se estivermos a falar nas gamas das casas que vocês fazem, na gama também que nós estamos a trabalhar, acho que o cliente vai querer sempre este toque humano. Agora, falaste a mesma coisa, pode tornar a arquitetura ou o design também mais acessível em algumas questões que um cliente, se calhar, te quer fazer um quarto, vamos a fazer uma coisa básica, se calhar tira uma foto, olha, chat, ajuda-me aqui, faz uma decoração, vai buscar ao IKEA mobiliário. Ótimo, e já está a melhorar a qualidade. Mas isso tem que haver, porque se esse cliente chegar aqui, tu não tens disponibilidade nem tempo para fazer o trabalho dele. Exatamente. E portanto, não é justo. Quanto mais barato ele conseguir fazer Exatamente, não é justo que basicamente nós temos isso, ou seja, não é justo tu só conseguires fazer boa coisa para privilegiados. As outras pessoas que se calhar não conseguem pagar o teu serviço, porque tu também não vais oferecer o teu serviço, quer dizer, tu tens que ganhar dinheiro e tens que pagar contas, as outras pessoas também têm o direito de ter uma boa arquitetura, ter uma boa decoração, coisa parecida. Portanto, se houver uma ferramenta que torne isso um bocadinho mais fácil de alcançar, continua, porque assim, quem quiser exclusividade e quem quiser efetivamente uma coisa tailor-made, vai haver sempre espaço para os arquitetos e para agora, as outras pessoas que se calhar até nem não ligam ou querem uma coisa temporária, vão estar aqui 2 anos e depois vão para outro sítio e essa sim vai ser a casa, não conseguem pagar, mas também não têm que ir fazer uma coisa mal feita, porque podem não ter capacidade sozinhas de chegar lá e se calhar com uma ferramenta, com um add-on que faz ali uma ajuda, já resolve. E, portanto, é muito mais fixe tu ires a casa de um amigo teu que até não te conseguiu pagar o projeto, mas tem uma casa em condições para te receber. Claro. Do que estás ali numa cena completamente Eu acho que descabida. não podemos olhar como bicho papão, temos que olhar como uma ferramenta que nos vai ser útil, vai melhorar a qualidade de vida a todos. Acima de tudo, acho que aí o problema está precisamente aí. As pessoas estão com medo, não veem que aquilo na prática vai ser um parceiro, não é? Eu acho que isto é muito parecido quando começou a surgir a eletricidade. As pessoas diziam que as pessoas iam morrer e iam estar agarrados aos postes. E hoje em dia é impossível tu viver sem eletricidade. Os carros, os cavalos, os cocheiros e os cavalos ia ser o fim do mundo. Também era o fim do mundo. E os carros. A industrialização acaba por se acelerar e surgem o tipo, por exemplo, quando as pessoas estavam nessa época de industrialização, nunca pensaram que mais à frente ia haver a profissão de Uber. Exatamente. Isso, mesmo há 20 anos era impensável. Traz outras oportunidades, tens que olhar para as coisas de outra o mundo forma. acaba por se adaptar. E daqui a 10 anos, que era o Uber já não existe, é outra coisa qualquer. É isso, as pessoas não podem ficar, por exemplo, a questão das caixas antigamente automáticas, deixar de haver pessoas nas caixas. Se deixar de haver pessoas na caixa, ótimo, as pessoas vão fazer outras coisas. Claro. Porque o mundo adapta-se. E hoje em dia, nós em Portugal sofremos muita falta de mão de obra, não falta outros sítios para trabalhar. Quanto mais postos conseguimos automatizar, para mim, melhor. Mais tempo as pessoas ganham e conseguem dedicar-se, se calhar, àquilo que gostam de fazer. Eu acredito um bocado nisso. E o que é que vocês acham que o arquiteto precisa de aprender para estar atualizado e não ser substituído? Ou seja, precisa de dominar estas capacidades ou acham que não precisa de ter conhecimento da AI hoje em dia? Não, eu não sei se é só da AI, o arquiteto tem que estar atualizado. Acho que um arquiteto, o arquiteto, acho que toda a gente, qualquer profissão, se não se atualizar, morreu. E então, se falarmos de um gabinete de arquitetura no geral, se não se atualizar, pode ter muitas dificuldades em competir com outros gabinetes que já estão a atuar. Sim, isso é inevitável. Porque já vocês vão conseguir fazer um projeto superior, mais rápido e mais barato. Sim, isso não há dúvida. Mas otimizar o processo, ou seja, tudo que te permite otimizar o processo, e nem estamos a falar só na parte criativa, estamos a falar mesmo em toda a gestão processual e por aí fora, muita coisa
Estamos aqui muito focados na parte criativa, mas há imensas coisas do nosso dia a dia que nos facilitam imenso trabalho. Claro. Pá, desde uma simples proposta de honorário, desde um briefing para um cliente, para um projeto. Que as pessoas pensam, vão utilizar, muita gente também pensa, vão utilizar o AI, vão ganhar mais dinheiro, vão ficar com mais dinheiro. Está tudo certo, e qual é o problema? Claro, eu com mais dinheiro consigo pagar melhor as minhas pessoas, consigo escalar, fazer outro tipo de projeto, outro tipo de dimensões. Claro. Só é bom, só trazer riqueza. Dedicar só é tempo bom. para outras coisas, não é? É assim, primeiro, ganhar dinheiro acho que faz parte da condição humana. Não é? As pessoas têm necessariamente Ganhar dinheiro é precisam de ganhar dinheiro para sobreviver. E depois, se nós corremos o risco, se nós estamos a investir tudo que temos numa empresa, é suposto ela ganhar dinheiro. Isso que ninguém se iluda, não é suposto aquilo ser uma Claro. comunidade, porque nós também oferecemos se tudo a toda a gente. Se era dinheiro da comunidade, na altura que vocês também tiveram o vosso azar, ninguém vos veio a vossa ver, não precisam pagar o salário, que você possa falar. Precisamente. É a vossa família Chegou que só ao fim do mês e foi sofre preciso pôr dinheiro na empresa e fomos nós que pusemos. Não foi isso. É a mais vossa ninguém. família que sobra isso, portanto, também é a vossa família. Mas eu acho que há muito, lá está, há muito esta coisa que parece que é crime uma empresa ganhar dinheiro. Isto é muito esta cultura portuguesa, parece que depois nós vamos ser todos uns porcos capitalistas que vamos explorar os nossos colaboradores, pá, e o patrão é bandido. Quer dizer, pá, se é assim tão bom ser patrão, pá, sejam patrões. Claro. E logo veem como é que as coisas resolvem. Eu tenho muita ambição mas lá está, é difícil competir com grandes empresas multinacionais na questão de até salarial, porque lá está, eles produzem dinheiro, ganham dinheiro. Claro que o Zuckerberg e assim estão cheios de dinheiro, mas as pessoas que trabalham para ele ganham dinheiro com aquilo. Claro. Era uma das minhas ambições, é ter pessoas também muito bem remuneradas. Mas isso é impossível de fazer sem a empresa ganhar dinheiro. Não, é Claro. impossível. É impossível. Eu não vou pagar salários de 3.000 euros se estiver a lucrar 3.000 euros por mês. Nós vemos isso também. Nós impossível. recebemos lá currículos de pessoas de outros ateliês internacionais e nesta semana recebemos com expectativas salariais que infelizmente nós não conseguimos cumprir. Portanto, Nós precisamos- conseguimos cumprir 2 meses. E depois? não, isso E depois tudo o resto, ou seja, as pessoas que estão contigo há não sei quantos anos, o desnivelamento que vai ter. E como é que isso se faz? É Não muito complicado. tem que se gerar muito mais retorno, não é? Por isso é que não há que ter medo. Ser mais efetivos. Muito português tem muito medo que o empresário vai enriquecer. Vocês não querem, claro que vocês querem ter a vossa estabilidade, mas as pessoas, os empresários não são bichos para pôr. É assim, nós não somos as pessoas certas para isso, porque nós ainda agora, lá como dissemos há bocado, nós até estruturamos o escritório para que as pessoas possam inclusive ser parte do escritório e nós darmos parte do escritório às pessoas. Portanto, nós temos que ser sustentáveis, ganhar dinheiro para termos a nossa qualidade de vida e termos, quer dizer, conseguimos garantir que o pessoal recebe salários, não é? E agora, quem quiser pode também, não precisa de montar a empresa dele, pode continuar connosco, ambicionar, a crescer a nossa estrutura e obviamente isso é esforço, como nós também tivemos, ainda há bocado dissemos que fizemos anos a fio, nos últimos 5 anos se calhar não, mas andamos para aí 16 anos ou 14 anos, ou 14 anos seguramente a fazer noitadas todos os dias, sábados, todos os dias, não era? Sábado todo até às 6 da tarde, pá, porque precisávamos de tempo e precisávamos trabalhar e por aí fora. Portanto, quem quiser também dar, e nós agora somos os poleiros, que nós temos umas horas, temos um horário, ninguém dá hora no escritório, nós chegamos à hora, nós incentivamos mesmo que as pessoas se vão embora, não queremos que as pessoas fiquem mais tarde, porque as pessoas têm que ter direito o que nós sofremos, não queremos que os nossos colaboradores sofram, o que nós vivemos, não queremos que eles passem por isso. E portanto, mas quem quiser se dedicar e durante esse período dar o máximo e conseguir trazer a rentabilidade ao escritório, trazer negócios para o escritório, tem todo o direito de crescer connosco e é isso que nós queremos fazer. Nós adorávamos, então o Rainha dizia isso, que gostava que toda a gente fosse até mais fina do que ele. No escritório. Está rodeado de pessoas muito mais inteligentes que eu. Eu também. Que todos fossem melhores do que eu. Eu gosto muito dessa abordagem. Eu não gosto para toda a gente. Eu não gosto de sentir, também foi um problema meu, quando sentires a pessoa mais evoluída ou mais à frente do grupo, se calhar estás no grupo. Tens de mudar. É isso. Quando és tu que sabes tudo, és tu que dizes as regras, tens que pensar, ui, será que está certo onde é que foi? Deixa-me ver aqui de outras opiniões. Arranjar outras pessoas. Para finalizar, gostava de ter uma visão vossa, sem entrar aqui nos... Vocês também não têm uma bola de cristal, mas como é que vocês olham? Porque está muito, muito rápido. Vocês já acompanham vídeos de inteligência artificial desde o início, sabem que cada vez está sempre a ser uma ferramenta nova e estamos sempre desatualizados. Nem se pode fazer previsões a 10 anos, mas daqui a 5 anos, como é que vocês acham que vai estar a arquitetura e o mercado neste aspecto de inteligência artificial?
Pá, quer dizer, eu acho que daqui a 5 anos em Portugal o mercado vai estar exatamente igual. porque, porque depois a inteligência artificial não salva tudo e depois temos muita inteligência analógica que não vale nada. Opa, eu acho que nós vamos esbarrar aqui necessariamente por uma coisa que é a inteligência artificial vai se calhar tornar os processos produtivos mais rápidos, vai tornar as tuas imagens virtuais muito melhores, vai conseguir dar ferramentas para os clientes decidirem e terem uma consciência plena do resultado final, porque já vão estar a vê-lo e vão tomar se calhar opções mais ajuizadas, um bocado que as imagens virtuais vieram fazer, mas a inteligência artificial vai permitir fazer isso mais rápido. Vamos continuar a esbarrar nos processos burocráticos, nas câmaras, nos técnicos das câmaras que estão, coitados, fazem o que E se podem entrar o fazer. AI? Não me acredito. Não acredito, porque, quer dizer, eles não têm computadores para abrir AutoCADs, como é que vão arranjar coisas para correr AI? Não, acho que vai ser, por muito que façam esforço, os próximos 5 anos não será. Aí sim é que acelerava muito a Estamos de velocidade. acordo. Mas isso é o que está a faltar, é precisamente entrar nessa gestão processual. Acho que é exatamente aí que Tudo o que tu me falaste é privado. é. O problema é que o público não acompanha. Nós, o público, quer dizer, É assim, o público tem coisas na parte do urbanismo, eu acho que até onde nós estamos mais atrasados. Por exemplo, em tudo que é fiscal e por aí fora, estamos muito à frente dos outros assim, países. isso na eficiência fiscal nós somos muito maus. Não, mas mesmo em termos de plataformas, Sim, somos maus. por exemplo, a questão dos nossos documentos serem todos digitais e tu com o telefone consegues ter tudo lá dentro, até agora saiu o cartão da empresa também e não sei o quê, ou seja, estamos muito à frente até da maior parte do mundo. Agora, no que tem a ver com tudo que é urbanismo e a forma como nós regulamos o nosso urbanismo, pá, é uma desgraça. É uma Estamos muito à mercê da interpretações da subjetivas, interpretação critérios, de quem está do outro E lado acham que se vai manter nos próximos. e dos pequenos poderes que eles anos. Tem que acham ser. que têm sobre os outros. E isso é um problema. Enquanto não conseguimos transferir este boom da inteligência artificial, que na nossa área está a ser muito capitalizado por uma questão apenas e só de imagem, e o receio que eu tenho é que ainda fique mais agarrado a isso, ou seja, as pessoas deixam-se iludir pela imagem e os projetos sejam única e exclusivamente imagem e sejam vazios de conteúdo e de significado, não é? Porque é uma Isso coisa que pode ser- vocês nas vossas obras, eu noto nas vossas obras criativas, que a visão inicial é muito simples, mas o processo é muito complexo. É Ou seja, a isso, discussão e a muito inteligência complexa. artificial, é que a inteligência artificial, qualquer um chega lá, dá-lhe dois inputs, duas imagens de referência, diz qualquer coisa que pode nem estar muito bem escrito e ele apresenta-lhe uma imagem espetacular, não é? Mas isso não é Depois arquitetura, não é? vamos Há fazer. o resto, não é? Claro. Há o resto das coisas, não é? Aquilo tem que ter conteúdo e depois passamos para a parte técnica e isso continua a ter que ter valia. Claro. Portanto, Mas eu também acho que a evolução da inteligência artificial vai conseguir transpor depois o 3D para o desenho técnico. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. já o faz, já Sim, o mas faz. de uma forma mais, Mas já- de uma forma Mas mais, já não é aquela E coisa uma imediata. Era muito bom também só rever detalhamento técnico. era muito muito fixe. Mas lá está, mas eu acho que as profissões vão começar a- evoluir nesse é sentido. isso. Os arquitetos, agora, vai ser muito difícil, porque se fores entrar na escola hoje, o teu paisagista que acabou de fazer uma entrega, entrou na escola, de certeza que teve que trabalhar em AutoCAD, porque eles nem deixam de trabalhar noutra coisa qualquer. Também não Tem que desenhar à mão, fazer entregas à mão. Continuam a ter que seguir. Isso não é mau também. Não, sim, não é mau, de todo. Mas, ou seja, tu Chega ao queres- fim do curso, está. Tu chegas aos nossos colaboradores, Estão eles chegam há 20 anos atrás, Não, obsoletos. exatamente. Chegam portfólios hoje de pessoas acabadas com mestrados e em grandes faculdades com grandes notas, não sabem fazer um 3D. Nós há 23 anos ou 24 anos atrás, quando saímos da escola, nós fazíamos 3D e renders. Pá, hoje, mas porque nós quisemos, não era a escola que ensinava. Pois. Nós percebíamos que isso era o futuro. Hoje nós recebemos currículos, as pessoas não sabem fazer 3Ds. Como é que tu consegues trabalhar com ferramentas? A escola não ensina uma coisa básica que é BIM. Como é que hoje nós conseguimos preparar pessoas para o mercado de trabalho que se pretende ser global, que não sabem uma ferramenta de BIM? Mas então Como é que é aí possível? estamos também no ponto de achares também que há aqui um gap na Muito parte grande, em si. muito grande. Nós temos essa visão dentro da empresa. Há muita gente que acha que o curso de arquitetura é imaculado e está perfeito como está, e entra naquela filosofia que aquilo está tudo é como tem que ser. Eu acho, porque eu na parte empresarial, ou seja, que eu não tenho o vosso conhecimento técnico, que muitas vezes eles chegam da faculdade, ou os alunos, e não estão prontos para produzir para o salário que ganham. Não, naturalmente. Não. Mas já tive casos, e tenho aqui casos de miúdos que vêm de um curso profissional do 12º ano que já me sabem produzir 3D na segunda semana que estão aqui, porque já trazem essa escola. E depois chegas ao fim, que eu acho que aí também podemos falar de inteligência artificial, ou seja, deste domínio da tecnologia, que pode vir a substituir em alguns
alguns trabalhos, não estou a dizer em tudo, não estou a generalizar, a necessidade de um curso superior que neste momento está obsoleto. Certo, certo. Pode acontecer. Ainda há uma ideia muito romântica do curso de arquitetura. É o que Tá eu tudo estou certo, a falar. tá E tudo eu acho que é certo, mas- essencial. Esse é aquele curso que tu não tens que ir fazer o curso de arquitetura para conseguir. Eu acho que tu tens é que fazer Fazer um blend arquitetura. entre a parte boa A parte do romântica. curso, da parte romântica do curso. Mas quer E a dizer, prática? tu podes ter exatamente tudo o resto, estudar os arquitetos todos, desenhar bem, pensar mil e uma forma, mas depois não precisam desenhar em AutoCAD, há mais vida para além do AutoCAD. Criar um arsenal quer também dizer, de E já há produtos pessoas, e projetos. mas e também há programas. pessoas que saem da universidade já muito capazes. ok? Mas muito por eles, não pelo É ensino. isso. Agora, Por exemplo, da mesma maneira que tu trabalhaste depende da enquanto estudavas, proatividade. Sim, mas é isso, mas ou seja, não é São base. pessoas proativas, Mas não é a base Porque a da faculdade, formação. a universidade não nos dá nada, não é? No fundo, É dá-te um isso. conjunto de ferramentas e que tu depois tens mas que é desafiar. essencial. Ou seja, aqui como disseste, o blend, o ideal era aprenderes esse lado da faculdade, esse lado romântico da arquitetura, mas também pôres trabalho e horas fora, Claro. porque tu tiveste de trabalhar se calhar numa área, provavelmente se calhar na empresa do teu pai, não sei, Sim, também. o que quer que fosse, também puseste horas. Agora hoje em dia a pessoa, se tiver a oportunidade, mete essas horas numa coisa que seja produtiva. É isso. Eu não, nesse tal arsenal de programas e de técnicas de inteligência artificial que chegam a uma empresa e tornam-se, olha, eu estou aqui, quero ganhar X, mas eu produzo os A questão é nem isso, ou seja, tu hoje dizes milhares de programas e tu não tens que eliminar todos, mas tens de Claro ler que um não. e ter a capacidade mental de que se aquele pelo menos sabes trabalhar, o outro que há de ser parecido, tu em 15 dias aprendes a trabalhar o outro. Claro. Agora, quando não sabes nada, nós gastamos dinheiro a formar as pessoas, temos que dar cursos porque eles não sabem treinar no Chicago. Não, antigamente treinávamos um software que pouca gente trabalhava, pronto, a gente percebia que era difícil, mas opá, quer dizer, nós agora mandamos para a Chicago e mesmo as pessoas chegam lá, mesmo quando dizem que sabem trabalhar, sabem o básico, não sabem fazer as coisas, pá, e não é normal. Quando acabas um curso, tens de terminar as ferramentas que vão ser as tuas ferramentas base do dia a dia. Quer dizer, é impensável. Não se pode estagnar. O problema é que Mas às vezes as pessoas parte da acomodam-se. vontade. de cada É um. isso, é isso. Porque as pessoas vocês, se calhar, acomodam-se. nem precisavam tanto, mas vocês são pessoas curiosas de natureza e começam a cada vez a entrar cada vez mais. Acho que também parte um bocado de cada um. Por muito que vocês sejam assim ambiciosos nesta questão de estar sempre a querer aprender mais, é difícil incutir isso em toda a E gente. eu acho que os Sim, há jovens. pessoas que não dá, não é? É, Há e eu pessoas que tu vês logo que são como tu, não é? Claro. Que têm essa curiosidade e vão para casa fazer coisas e ao outro dia até bem e acrescentam valor e olha, vi este programa, está para fazer isto e não sei o quê. E nós temos lá pessoas dessas também, não é? Que acrescentam valor, que trazem coisas novas, não é? Mas eu acho que a Mas nova cada geração vez não menos. está preparada para essa dor de procurar e de. Aquelas horas que não precisas fazer em casa, não é? Porque eles gostam, eles estão ali, dão aquilo e fora dali, pá, querem. Não, e está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo Tem a ver certo. com a ambição. Depois não podem é ter a ambição de chegarem a outros sítios, não é? Sim, por trabalhar, fazer o básico, ter um resultado superior ao básico só porque sim. Depois não podem chegar ao fim do ano e dizer, pá, não, eu acho que mereço aqui um aumento ordenado, mas porquê? O que é que contribuíste? Eu acho que as peças estão na mesa, acho que estão à mercê de toda a gente. Eu acho que aqui já ouvi uma expressão muito gira, acho que as cartas foram baralhadas e foram dadas outra vez. Acho que houve aqui uma mudança de paradigma que fez com que as pessoas consigam, agora mais do que nunca, de repente, dar um salto na sua vida. Sim. Cabe a cada uma e não cabe-nos a nós também incutir Julgar, esta nossa ambição. Cabe a cada um, portanto, Temos que aproveitar. a ferramenta está aí. Eu acho que a vossa visão. Também é importante ter pessoas que se acomodam e que não querem mais que aquilo Exatamente. e que só querem fazer aquilo das tudo 9 às certo. 5 ou das 9 às 6 Há lugar e para está tudo. tudo certo. É isso, mas acabo aqui por perceber que vocês têm uma visão como a minha, positiva, em relação ao AI. Tenho a agradecer-vos, foi um prazer enorme ter-vos aqui, que já vos chega há mesmo muito tempo, foi uma conversa incrível, já sabia que vocês vão ser pessoas também, tal como nós, acessíveis, pessoas que respeitam as origens, acho que nos enquadramos em muita coisa, por isso é que também houve uma facilidade de comunicação. Agradecer-vos mais uma vez por terem vindo, espero que nos encontremos no projeto. Obrigado.